Bem-vindos a mais um episódio do podcast que enaltece a beleza, a força, a coragem, a superação e as conquistas da mulher madura. O 40 a mais pode. Eu sou Cíntia Ferreira. Bem-vindos, 2025 chegou. Sou a Carla Geraldo, invadindo as suas quartas-feiras e agora a gente aqui no ao vivo, né, amiga? Ao vivaço, Carla. E aí, qual que é a expectativa? Vamos ver. E frio na barriga? Muito. É o primeiro, né? É o primeiro. Bom. Mas depois de tanto... Como é que é Mas- o ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate Tanto até que fura. até que fura. Eu posso, Eu também posso. porque 40 a mais pode. E não se esqueça, né, Carla? Lembrando que quem tá entrando, se inscrever no canal, acionar o sininho, que toda semana, episódio novo, agora ao vivo, Agora ao vivo. né? Podendo participar, as pessoas podem entrar, participar, mandar pergunta, mandar questionamentos. A gente vai responder na medida do possível, né? Pode Dependendo do concordar, que for. pode concordar, discordar. Pode. Não tem problema. Aqui pode tudo. Aqui não tem amiga. retaliação. Não, aqui pode tudo. Claro, não sendo censurada, aqui pode tudo, né? Ah, não, mas o Hélio tá ali pra isso. Passa isso. Ele tá para puxar a nossa orelha. Mas as expectativas são das melhores, né, Carla? Eu espero que essa nova fase aí, a gente tá começando 2025, começando com o pé direito, né? Sim. E buscando cada vez mais trazer histórias de vida, mulheres que motivem, né? Outras mulheres. E mais uma vez, né? Amiga, mostrando a história dessas mulheres, o que a gente quer passar no programa é justamente isso. Essa virada de chave da mulher, essa superação, as histórias lindas que a gente trouxe aqui até hoje. É hoje. E agora para o ao vivo, porque Isso. dá para perguntar, dá para falar, dá para comunicar com o público e a gente. Carla, sabe o que eu mais gosto no programa? É a gente estar quebrando esse tabu de concorrência entre as mulheres, sabe? Eu acho que quebrar esse tabu de concorrência, de você estar motivando as mulheres a enaltecer outras mulheres, sabe? A valorizar o trabalho, a valorizar o que a outra mulher tem. Então, eu acho que isso é o que eu mais estou gostando no programa. Eu também, e essa sororidade, esse negócio assim de mostrar para outra mulher as conquistas uma da outra, que pode pegar na mão, que pode ajudar, que pode seguir juntas. E que idade não é empecilho. Não, né? nem um pouco. E que os objetivos que a gente tem, né?
não tenho hora, não tem, passou, né? Ficou lá atrás, eu poderia ter feito lá atrás, ou eu poderia ter feito em outro momento. Eu acho que a hora é agora e a hora é a hora que você tá pronta e tiver medo, vai com medo mesmo. Que nem a Igual a gente aqui. gente, amiga. Agora eu lembrei disso. Vamos fazer um podcast? Vamos, bora lá. Bora A lá. gente está aprendendo aqui junto com todo mundo, junto com vocês. Lógico, pode puxar a nossa orelha se a gente erra, se a gente acerta. Mas assim, estamos aqui. E todo mundo pode começar algo, todo mundo. E pós-40, melhor ainda. Melhor Com ainda. experiência. Eu acho que nessa idade a gente tá. A palavra não é mais preparada. Eu acho que a palavra é pronta. Eu acho que os Pronta. desafios já não enfraquecem mais. Eu acho que tudo que a gente já passou fortaleceu tanto Sim. que ouvir não já é normal, né? O não eu já tenho, não tem problema se eu ouvir mais um, né? Exatamente. E se cair, levanta de novo e bola Sacode pra a poeira frente. e vai, porque dá certo. No caminho a gente vai aprendendo, vai reorganizando as coisas e vai seguindo. Assim Isso. funciona a vida e todo mundo pode fazer diferente. Se você está, de repente, triste no trabalho, triste num casamento, num relacionamento, Insatisfeita, né? como nós trouxemos já aqui muitas mulheres contando sobre isso. E a gente está querendo agora, nesse ano de 2025, trazer muito mais mulheres maravilhosas, poderosas, que vão mostrar essas Aumentar esse conquistas. movimento, né? Aumentar esse movimento. E hoje, como não poderia ser diferente, né? A gente tem uma convidada. Hoje nós temos. E promete, hein? E promete. Essa convidada hoje promete. Essa convidada, eu a conhecendo o trabalho dela, né, nas redes sociais. E me encantei, achei maravilhoso, né? Eu achei, assim, um trabalho formidável. Interessante é isso que a gente faz, né, amiga? A gente começa a pesquisar mulheres que a gente acha legal trazer no programa. Podem entrar em contato com a gente também pelas redes sociais e mandar mensagem. A gente faz um filtro, né? Ver a história de vida, ver o que ela pode trazer para o programa. Exatamente. E cada pessoa que passa por essa mesa agrega coisa boa, né? E agrega coisa boa. Ô, Carla, você sabe o que é uma personal branding? Amiga, hoje eu vou aprender. Hoje eu quero aprender. Cada dia eu tô aprendendo mais nesse programa. Toda semana a gente aprende coisa nova aqui, né? Não Toda tem jeito. semana. É só mulher espetacular que passa por aqui. E me explica. Uma personal branding, ela trabalha com a marca pessoal. Ela vai te ensinar. Eu aprendi isso com a nossa convidada, viu? Aprendi tudo isso com a nossa. Ela vai te ensinar a apresentar a sua marca através de você. Que maravilha, eu tô precisando disso. Eu vou contratar o serviço. Então, vamos conversar com a mentora e personal branding, Jana Ramos. Prazer em recebê-la, Jana. Obrigada, a honra é minha estar aqui com vocês. Obrigada. Aqui com a Carla, com a Cíntia, obrigada. Vocês falaram algo no começo que eu acho incrível. Parou, né? Chega. A gente chega aos 40 e a gente tem que parar com essa competitividade enraizada nas mulheres. Chegou a hora da gente alavancar, mulheres. Sim. E a mulher nos 40, que é a chamada loba, ela tá no ponto da melhor maturidade dela, né? Ela não é mais uma adolescente que vive uma fantasia e ela também já não é uma terceira idade. Ela tá no ponto. E é exatamente isso que acontece. Quando a gente encontra mulheres nessa idade, ou ela tá pronta, com gás todo, falou, agora eu aprendi, vou fazer direito, ou ela desanimou. Qual é a diferença? É essas que já estão no gás todo, trazer essas que desanimaram, sabe? Exatamente. Essas que se perderam no caminho. Pegar na mão e trazer junto. Exato. E eu achei incrível quando a Cíntia veio me falar do podcast. Eu falei, gata, tô dentro super, porque é sobre isso. É sobre uma mulher puxar outra e falar, ainda tem muitos anos pela frente, tem muito gás aí, vambora, que a vida começou. É agora, porque seu crivo é diferente, seu olhar e seu posicionamento é diferente. Não é bem aquela frase, né? A vida começa aos 40. A vida começa aos 40, não começa é, menina? Quando eu falo pras meninas, eu falo assim, gente, calma, ainda quero pular de paraquedas. Elas olham pra mim, Ana, você é louca? Eu falei, gente, a vida começou agora. A gente pode tudo.
Pode. Agora, porque a gente tem liberdade, maturidade e posicionamento do que não quer mais. A gente não é mais iludida. Não. A gente sabe. Isso, essa é a palavra, Jana. Ilusão. Não tem mais ilusão. Não. A gente sabe quem a gente é. A gente sabe o que já errou e o que deu certo. E daqui pra frente, você fala, eu tenho pouco tempo, se você for parar pra pensar. Chegou até os 40, agora eu tenho dos 40 aos 80, e depois dos 80 que eu vou envelhecer, viu? E olha lá, porque eu falo Vou que eu ainda pensar em envelhecer. eu- Porque eu vejo muita senhora nos 80, 82 que tá melhor que eu. Tá. Sim. Tá viajando, tá fazendo exercício, tá indo encontrar as amigas. Ó, cadê as velhinhas que faz crochê, Não tricô? tem Não mais, existe não mais, existe mais amiga, isso elas estão no não. crossfit Eu falo que eu vou ser aquela agora. velhinha do macacão rosa, sabe? Não, ô, Jana, elas estão no crossfit. Então, Elas estão puxando ferro. pilates no também, pilates, sabe batendo um assim? bolão. E É. é isso que a gente quer mostrar, que a vida não termina quando chega nos 40. Você pode muito mais. Muito. Projetos, sonhos, faculdade, Agora é tudo. agora de você ativar. Agora É a hora. É a Chegou hora, a é a hora. hora, Chegou o é a momento. hora. é hoje. É agora. Obrigada por me convidar, obrigada por Eu fazer que parte desse agradeço. projeto incrível. E eu tô aqui à disposição para responder o que vocês quiserem. Jana, então, conta pra gente um pouco da sua história. Eu sei que, assim, você vem de uma família de comunicadores, né? Você tem uma história com a comunicação e teve um momento aí que você fez uma virada de chave, que você mudou aí o curso, né, da sua história, mudou o rumo Tudo. aí. Tudo. Deu 180. A gente pode falar que deu 360? É, Que a gente volta no mesmo não ponto. foi 180, senão a gente volta no mesmo lugar. Sim, né? eu venho de uma família de comunicadores. Meu pai ele é jornalista. E aí eu cresci nos bastidores de mídia. Rádio, revista, TV, jornal, toda a área de offline. E eu fui exatamente para viver essas mídias aos 12 anos, quando meu pai foi convidado para voltar para a rádio. Que meu pai era bastidores de técnico de som de rádio. Na época era educação e cultura. E aí, quando aos meus 12 anos, meu pai volta. Meu pai sempre contou histórias da rádio, da rádio, da rádio. E quando aos 12 anos, ele volta para a rádio. E eu, por ser a filha mais velha, eu acompanhei todos. E na minha época, na nossa Na época, nossa época. era ainda vinheta, era ainda jingles que pegava, muito carro de som. Então, eu fui para viver esse mundo de bastidores que meu pai sempre contou e ver de perto, que era um estúdio de gravação, onde tinha a parte do som separado com o estúdio, que era ainda muito lúdico ainda, né? Daquela coisa da pessoa ouvir o radialista e ficar imaginando como ele era, né? Porque a voz dele era mansa, ele era galanteador. Aí você Então, ouvia a voz, não batia muito, não né? batia muita figura. Você formava aquela figura na sua cabeça, né? Do príncipe encantado. E quando vi, eles não eram tão bonitos, mas eles tinham a postura e comportamento e posicionamento de voz, né? De voz. Então eu vim desses bastidores, vivendo isso. Depois meu pai foi convidado e eu fui construindo, né? Meu pai era da rádio, depois ele foi convidado para um jornal da cidade para fazer uma coluna social de empresários. Eu sou de Sertãozinho e lá o movimento é indústria de açúcar e álcool. Sim. A renda per capita de Sertãozinho gira em torno disso. E aí eu fui viver essa cobertura de eventos e da parte social dos empresários de Sertãozinho. Então eu comecei a ir em eventos, e enfim, meu pai começou essa coluna no jornal. E aí eu aprendi a diagramar a revista, porque eu sei ao jornal em si. Então eu vim nessa crescência, depois eu fui para, nossa, eu passei por muita coisa. Meu pai foi para TV Record, e aí eu já fui para mídia de TV, mas já regional, depois a gente foi. Nossa. Então eu fui crescendo nessa mídia, trabalhei em gráfica, impressa, fui crescendo nesses bastidores. Depois evolui para o marketing digital e estou aqui hoje. E a Jana, ela sempre foi de bastidores. Então faz pouco tempo que eu estou na frente das câmeras. Como a gente estava conversando antes, a pessoa que ela vive bastidores, ela sabe, ela te dá uma aula. Ela sabe do começo ao fim tudo que tem que acontecer aqui na frente.
Só que quando ela vem pra frente, por ela saber é uma coisa, fazer é outra. Exato. Quando veio a mídia online e eu comecei a fazer vídeos de Instagram, na verdade de Facebook, gravando vídeos para postar, eu comecei o meu autocrítico absurdo, porque eu sempre trabalhei em mídia, só que eu era da área de teatro, então eu nunca tive vergonha de falar, de conversar, mas quando ligava a câmera, isso me travava muito. Então, era algo muito de análise minha, sabe? E aí, isso eu fui destravando aos poucos. E hoje eu cheguei, ainda tem muito ainda para Pra percorrer, percorrer. mas tenho uma agência de publicidade, eu tenho uma produtora de vídeo, fora a questão da consultoria aí. A virada de chave. A Jana faz assim, ó. Não, é uma coisa assim que vai te levando, né? Você vai... E tem 9 faculdades aí? 9? Tenho 9 faculdades, todos na área de marketing. Eu fiz graduação de publicidade, depois fiz especialização, marketing digital, marketing jurídico, marketing político, e fui nessa área toda de marketing. E chega na minha virada de chave, onde eu começo a ir para outro rumo. Com que idade? Há 2 anos atrás, como toda mulher de 40, quando a gente encontra... Hoje você tá com qual idade? Eu tô com 41, fazer 41. 42 esse ano. Como toda mulher de 40, quando você chega nessa idade, ou você já se divorciou, ou você ainda tá com o mesmo marido, mas tá lá. Sabe todas essas histórias que a gente traz, né, Jana, nessa vou maturidade? fazer uma piada. Adoro, né, amiga? Na idade que a gente tá, ou a gente vai ter um divórcio, ou um chifre, ou um filho. Ai, que absurdo! Todo mundo fala isso. É assim que funciona. Cheguei Quem nunca, né? Quem nunca? nessas muitas histórias de mulheres, bati a estatística do bariátrica se divorcia, bati também essa estatística. Tenho filhos adolescentes. Sabe quando você vai ticando, né? Vai ticando, o que falta? Tenho filho adolescente, fiz bariátrica, já fiz plástica, sabe assim? O que falta, né? Pra saber o que falta. Vamos lá. Tem umas que continuam com o marido, eu falo, menina, você é vitoriosa. É guerreira. E é isso. Quando eu viro a chave, depois de tudo isso que a gente já vai virando, né? E trazendo. Quando passou, antes do Covid, eu estava com a agência ativa no marketing digital, trabalhando números, porque o que diferencia o marketing offline do marketing online? O offline, ele é gravado, ele é todo um planejamento, ele existe uma estruturação de marketing, de planejamento de marketing. Nada é executado em mídia se não tiver um planejamento. Antigamente, para provar um outdoor, você pegava e levava 4, 5 modelos impressos, e aí você levava para o computador de novo. Não era a praticidade disso. Quando vem a mídia online, ele acelerou esse processo. É o aqui e é o agora. Quando veio o Covid, que todo mundo, tudo aquilo que eu dava já cursos de marketing digital, já ensinava a impulsionar. As pessoas começaram a ouvir aquilo que eu falava. E aí ficou aquela coisa frenética, ninguém saía de casa, né? E aí a agência, ela não bombou porque ela precisava de ajudar, na verdade, entende? A agência bombou no sentido de acolher todo mundo, ensinar todo mundo, na questão de segmentos que precisava. Eu tinha clientes na área de academia, que a academia fechou, mas precisava de manter postagens, muitos segmentos, De lojas alimentar, né? De alimentar. Dar suporte para essas de empresas. conduzir também. Alimentar. Da Dar marca, suporte né? para elas continuarem Isso, funcionando porque de foi outras uma loucura. formas. Sabe aquele negócio? Na questão de marketing digital, você começou assim, vem todo mundo que eu vou ajudar, o que dá pra vocês me pagar, eu mantenho vocês me mantêm e vamos embora. Então, chegamos nessa fase do marketing digital. A gente teve muito cuidado com muito cliente. Eu criei um grupo chamado SOS Marketing, deu mais de 400 empresários lá dentro, e eu dando dica todo dia, ajudando, e enfim. Quando acabou, final de 2022, eu tive um burnout. Por que será?
Por que será, Porque né? a gente embola À tudo. toa não foi, né? Divorcia, faz bariátrica, e vai E não vindo cuida do mental, do não olha pra emocional. você, né? É. Porque a gente a gente ainda tá nova, né? Vai falar assim, É não, isso. Acha que tá aguenta. tudo certo. Pode bater aqui É, que eu seguro, né? aguento, Pode né? vir, né? Tanque, né? Mulher Maravilha, né? Incrível. Em 2022, finalzinho de 2022, eu comecei a chorar do nada, sabe assim? Eu já tive depressão, não era depressão. E aí você começa a fazer o checklist, né, também. Ai, tô bem nisso, tô bem naquilo, tô bem... O que que tá acontecendo? Conversando com a psicóloga, ela falou, Jana, Uhum. Bernou, você nunca tirou férias. Você nunca... Você sempre viveu mídia, ainda mais online, que é aqui agora. Lógico. Tá no limite, né? Na Se exaustão. você não parar agora. E aí ela explicou na questão da psicologia que afeta uma parte do cérebro que você nunca mais recupera. Sim. Tanto é que tem pessoas que vão vender tererê na praia, que tem, né? Tem. Abandona E tudo É aí- e bem vai. aquele negócio, se nada der certo, eu vou viver da minha arte, né? Virei artista. Nesse momento, eu fiquei afastada de tudo da agência. Meu marido, meu novo marido, ele assumiu tudo. E aí eu fiquei uma mulher, que é ligado 220. Eu acordo às 5, gente, fazendo devocional às 5 da manhã, correndo assim, eu sou a mulher da manhã, sabe? O que que eu vou fazer? Sabe como? Perdi o chão. E aí apareceu o personal brand. E aí eu falei, brand é marca, o que que é personal? Aí você foi querer Fui logo atrás. saber. E aí eu não sei ser pouco. Aí eu já quis fazer o curso, já fiz fazer a faculdade, já fui emendando uma coisa na outra. E aí foi quando eu virei a chave, parei tudo na área de marketing de marca. E fui para a área de marketing de pessoas, que é o que eu vivia também nos bastidores, né? E aí eu entendi o porquê que que eu era tão apaixonada pelo offline e tava perdendo a graça do online. Uhum. Porque o offline é olho no olho. É um cafezinho, é um bate-papo, são horas você É o tentando. contato, né? É, eu cresci nisso, A sabe? troca. No café, nas mídias mesmo, na TV, no impresso, que vai para muitas correções e volta, sabe? E eu falei, poxa, é isso, vou me reformular. Então, quando eu tava pra 40, eu reseto tudo e falo pro meu Virou a marido, ó, chave. a agência é sua, a produtora é sua, você cuida das marcas Vai que é aí, teu. dos números, você cuida do que o povo quer, de lead, porque eu quero pessoas de volta, eu quero viver pessoas. E é isso. É exatamente um planejamento, uma organização em todos os sentidos para você trabalhar marcas de pessoas. E aí eu fui nesse segmento, e aí tudo foi se encaixando. Uhum. Eu comecei a dar curso de oratória, eu fiz curso de comportamental, estilo perfil comportamental para identificar, de arquétipo. Então eu fui fazendo os cursos para ser a profissional de. Por isso que aí vem todas as outras formações agora. Fiz a especialização em psicanálise, fiz consultoria de imagem, eu sou uma consultoria de imagem, eu dou treinamento de visagismo, e aí eu vim mapeando toda a área de marca pessoal. O visagismo é aquele trabalho de apresentação, de cores, o que usar, é isso? Isso vai muito na consultoria. O visagismo é olhar o seu rosto e ver o que cabelo vai dar certo, que acessório vai dar certo, que óculos, o que ele fala, o batom, o que ele tá falando. É isso que é o visagismo. É olhar, quando vai olhar rosto, quando olha corpo, que tipo de roupa que encaixa no seu tipo de corpo, e aí vai muito pra consultoria de imagem. Entendi. E aí, nessa loucura disso, o que eu senti? Que a mulher, quando ela chega aos 40, ela não liga pra ela e os homens estão bonitão, né? Então, porque, Com a né? barba bonitinha, Sim. grisalhinho, não sei o que, não sei. Então, cada vez mais vaidosos, né? Super. E as mulheres estão como, gente? Malemar, ela vai fazer a unha na semana. Exatamente. Ah, não deu, mas a casa tá bem, o filho tá bem vestido. E aí eu falei, não.
Isso quando ela não escuta o tempo todo, né? Você não precisa fazer unha toda semana. Ai, não dá pra economizar? Ai, será que não dá pra você fazer? Mas Ah. toda semana você tem que fazer unha? Ai, pra quê? Pra que você vai fazer unha toda semana? Pra que fazer cabelo escova toda semana? Pra quê? Pra É. quê ir no cabeleireiro toda Uma semana? blusinha nova? Não, e quando tá assim, passando por alguma fase na família e tal, o financeiro, a primeira que se sacrifica é a mulher. É, a mulher. Sempre, Corta essas coisas sempre. que seria para ela assim algo para aliviar o E estresse. na verdade é o que mantém ela viva. É o que mantém, porque É o que traz vida. A vaidade para a mulher ela é muito importante. Traz vida pra ela. Uma mulher com salto, um batom vermelho Sim. e um cabelo escovado, ela se sente a Mulher É Maravilha. poderosa. Assim, ó, pode, o que eu percebo, pode estar tudo caindo aos pedaços atrás dela. Pode, o trabalho pode não estar tão bem assim, a vida É. financeira pode não estar tão bem assim, mas se ela olhar no espelho e ela gostar do que vê, Nossa, ela tem uma força, Tem. sabe, pra ir, sabe, Isso só não vai. é casca. Não, É a mulher. é a Não. mulher. É a vida que manda dentro dela, sabe? Quando é algo que eu trago muito para todos. A mulher ela foi feita para ter gestações físicas, emocionais e espirituais. O problema é que a mulher ela só lembra da gestação quando é física. Mas ela precisa constantemente ter as gestações emocionais e espirituais. O que é uma gestação emocional? Ela se amar. Ela acordar cedo e falar assim: vou colocar aquela roupa que tá no guarda-roupa mesmo. Sabe aquela de sair? Não, é a roupa Aquela de roupa sair. que fica guardada lá pra Que eu vou ocasião especial. Exato. E quando ela começa a fazer essa gestação dessa mulher que existe dentro dela, tudo acontece em volta. Porque a mulher ela tem o poder de ser termostato. O que é termostato? É aquela pecinha que tem dentro da geladeira, dentro do micro-ondas, Uhum. né, dentro do ar-condicionado. Ela muda a temperatura do ambiente. Uma mulher de TPM. Mudar a casa inteira. Agora, quando ela tá bem, a casa fica linda. Fica. O marido fica maravilhoso, os filhos, tudo, o serviço, tudo fica lindo. Não importa o problema que tá acontecendo, tudo fica lindo. Agora acorda a mulher de mau humor pra ver. Acorda. Acabou a casa. Tudo vai de acordo acabou com a o energia dia, da mulher. acabou É o como ela dia. acorda, como ela Exato. está. Aí a casa funciona do jeito que ela tá. O humor dela. Exato. Tudo. É isso. E aí a minha virada começou a ter esse olhar para mulheres que eu nunca tive paciência com mulher. Eu sou aquela pessoa da escola que eu dava com o bando de meninos atrás, amiga de todos os Que meninos. tudo era frescura. Tudo era fresco. Ai, a unha da fulana. Sabe aquelas reuniãozinhas de menininhas? De né? cor de unha, Ai, não de sei o quê. cabelo. Eu olhava para aquilo e falava, ai meu Deus, eu não. E eu ficava com os meninos, Não com tem aquela, saco pra com isso. aquela fama de que eu ficava com todos, mas não beijava ninguém. Mas não ligava para isso também. A pegadora, né? Mas eu nunca tive paciência com mulher em ponto algum. E isso no decorrer todo, sabe? Aquela, sabe, vitimismo? Eu nunca gostei de vitimismo. Eu nunca fui emocional nessa questão. Eu sempre fui racional. Então eu sempre Mimimi gostei. da mulher, Não, né? mimimi. E quando eu viro a chave falando, eu vou cuidar de mulheres, acontece algo muito legal, principalmente com as mulheres maduras. Por quê? Quando eu sento com mulher madura e eu começo a trabalhar a identidade dela, a hora que ela começa, tá, gata. E aí, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer? O tempo passou. Gata, é daqui pra frente. Você vai ficar chorando por uma falta de perdão, porque fizeram com você, pelo que... E você vai fazer o quê Você vai fazer isso? o quê com essa bagagem? Como você vai viver algo novo se você tá carregando todas essas coisas? Bora! E aí eu entendo que Deus me preparou minha vida toda pra bater em mulher. Pode dar chacoalha? Assim, sabe aquela amiga que fala assim, acorda! Acorda. E é nisso tudo que hoje eu tô vivendo esse mundo incrível de mulheres, de atração de mulheres na questão, vambora, Acorda. vamos junto? Vamos, você põe o pé e a gente vai andando e não sei o que vai acontecer, mas daqui pra trás eu não vou mais. E eu tô vivendo e tô apaixonada por essa transformação. Que bacana. E você tem vários projetos, né, Jana? Eu fico olhando assim, tem o Loba Café, Tem. um projeto que eu me encantei muito é o curso de oratória, né? Sim. Eu tenho uma divisão de 2 grupos, tá? Eu tenho 2... tem mulheres nas duas, ok?
se chama comunidades, né? Eu tenho 2 comunidades muito fortes. Eu tenho a comunidade Loba, que é um grupo de empreendedorismo feminino, aonde eu trabalho tudo do empreendedorismo dela. Eu não trabalho a empresa dela, eu trabalho ela. Eu trabalho postura e comportamento dela. Na questão de Imagem, tudo. tudo. Comportamento, todo. autoridade, alimentação, posicionamento, como eu contrato, como eu deixo. Mas é o ela. Entende? Aonde ela pode fazer uma transição, sair do marketing igual eu e fui para marketing pessoal, mudar ela pode, mas desde que ela saiba quem ela é e qual é o propósito dela. Então a loba, ela é exatamente isso, para cuidar da loba, que é muito a analogia da mulher de 40, da mulher que tá no ponto, da mulher que já cansou da vida que viveu e quer algo diferente e ainda dá muito caldo ainda. É porque esse despertar, eu acho que ele vai mais para esse público 40. Talvez assim, meninas de 20, 30, pode até ser, mas não são muitas. Não são as que sentam muito na minha mesa. Não. Começa, a minha mesa das lobas começa a partir dos 32 anos, elas já estão se aproximando. Mas eu acho que tá tendo, eu acho, Jana, que você vai poder falar melhor, mas esse movimento, né, tá influenciando muito as meninas mais novas, né? Tá. Porque eu vejo em algumas postagens, as meninas mais novas, elas estão ali comentando, né? Elas estão valorizando e elas olham para aquela mulher madura com toda aquela força, com toda aquela energia, com tudo que já viveu e aquele mulherão conservado, né? E ela olha e fala: é assim, é ali que eu quero chegar. Sim. É dessa forma que eu quero E chegar. você sabe por quê? Eu vou jogar algo polêmico na mesa. Pode falar. Primeiro ao vivo, Ainda ela tá já no- joga é, uma eu jogo polêmica. polêmico. Já. As mulheres estão tendo que rebolar muito cedo, porque não existem homens no mundo. E a culpa é das mulheres. Sim, também. Sim. Não, Concordo, também não. É. Concordo. Porque quem cria o homem É a mulher. é a mulher. Quem conduz os princípios de um posicionamento masculino é a mulher, É a é a mãe. É a que cuida. Ai, menina, você fez eu lembrar uma coisa. Hoje, eu tava, na hora do almoço, eu fui na academia dar uma treinada. Aí eu comecei, você tava lá esperando no aparelho, comecei a olhar para os lados. Ai, nossa, moço, tão bonito, mas tão bonito. Mas eu olhava, eu falava assim, meu Deus, eu pensando comigo, gente, cadê os homens posturados? Não tá tendo homem posturado. Olha esse moço, que bonito. Mas olha essa roupa que ele tá, esse jeito. Não é possível. Onde que tá aqueles homens? Exato. Homem que você olha, que você fala assim, é um homem. Isso daqui, assim, ele tá com uma postura de homem, ele tá... Perde o interesse, Perde, Jana. Carla. E aí, até na psicologia, você já deve estar estudando isso, que a falta da presença masculina, eu falo não de um homem, Energia. não machista, mas um homem posicionado, sabendo Sim. o papel dele, tá? Energia masculina mesmo. Muda todo o sistema. Muda. E nós temos uma geração infinita, vamos colocar assim, de mulheres que criaram filhos sozinhas. E aí, nessa criação de filho, ela precisa sobreviver, não estou acusando, ela precisa de sobreviver, Sim. trabalhando 2, 3 empregos. E aí, essa criança, ela é criada pelo computador, pela TV, aonde não tem posicionamentos. E as curiosidades são sanadas ali, né? Exato. Na E tela. essa mãe não tira um tempo de qualidade. Tempo de qualidade, gente, não precisa ser tipo um dia. Sim. Se você tirar 1 hora por semana com o seu filho ou com a sua filha, você começa a passar os seus valores. E aí, vamos voltar ao princípio. Por que as mulheres estão amadurecendo mais cedo? Porque não tem homens posicionados. A quantidade de tem, tá? Mas a quantidade de homens posicionados hoje é muito menor. E aí, quantas famílias completas existem hoje? Que tem esse papel feminino e o papel masculino presente, sabe? Essa condução. Esses dias eu peguei minha filha fazendo... Eu tenho uma menina de 15 anos e um menino de 13 anos.
Minha filha tava assim, eu tava saindo com eles, ela falou assim, ó, a gente vai ali tomar sorvete com a mãe e você que vai pagar a conta, tá? Porque eu preciso de te ensinar a pagar a conta. Aí eu olhei pra ela. Que gracinha. Eu só Adorei. acompanhando. Aí ela falava assim, ó, o homem, ele anda na calçada do lado Da do rua. carro, da rua, tá? E Que ele por quê? gracinha. Porque sim, ela falava pra ele. O homem que carrega as sacolas. Gente, isso é machismo? Não. Não, Entende? Mas é uma questão de comportamento. É não trocar os papéis, não. né? De gentileza. Não De fazer a troca de gentileza. papéis. Um homem que abre a porta do carro, Sim, sim. que manda flores e chocolate. Aí minhas amigas falam assim, eu não gosto de flores. Não, Não é a flor existe mais. específica. Não é a flor em si, gente. Não gosta, mas a hora que recebe, se derrete, Ai, né? aí quando sai com o cara não paga a conta, fala assim, ai, você acredita que eu que tive que pagar a conta? Nossa, Mas não gosta de Deus. ganhar flores. Olha, eu já escutei mulher falar que pagou, dividiu motel. Ah! Gente, olha, Deus me livre que nunca eu faça isso na vida. Mas assim, o dia que eu ouvi, eu falei assim, não é possível. Você já larga, pega meia volta, vai para casa. Se valoriza, amiga, pelo Vai amor de tomar um Deus. vinho com dinheiro. Ai, não é? Isso. Senta sozinha no Nossa, empório Jana, e pede um vinho do melhor. Gente, chegar nesse ponto, onde está o E cavalheirismo? aí o que acontece? Aí vem o meu outro grupo. Então o Loba, eu cuido da mulher empresária, tá? São aspirantes a empreendedorismo, as pequenas empresárias e as médias empresárias. Estão nesse grupo, tá bom? Esse grupo Loba acontece em Sertãozinho. Tem um grupo global, onde tem mulheres do Brasil todo. Acontece os cafés presencial em Sertãozinho, no Mato Grosso, em Colíder. Nós temos uma embaixadora em Colíder e uma outra embaixadora em Recife. Então, o Loba já acontece. Nossa. Tem o Lobas Fora do Brasil, que é no Canadá, que são mulheres brasileiras que moram fora do Brasil. E a gente está começando a trabalhar com elas também. Então, o Loba está tomando uma proporção desse olhar para a Loba. Vamos arrumar as lobas. Outro problema das lobas também, ela esquece que o papel dela na empresa é e a marca dela ela tem que ser de autoridade, mas a hora que ela chega em casa, ela é uma outra marca. E quando ela sai com as amigas, ela é outra marca, entende? E todas elas são ela. Você não tá pondo máscara, você só tá se posicionando dependendo do lugar onde você está. você está. Aí eu tenho um outro grupo que chama Mulheres com Propósito. A Mulheres com Propósito já é um grupo onde eu falo da parte espiritual delas. Então eu trago Deus para a vida dessas mulheres. É proibido falar de religião, é sobre Deus na sua vida. É sobre você levantar e buscar Deus e arrumar sua espiritualidade, porque o espírito que comanda a alma que comanda o corpo. OK? E o que a gente mais alimenta hoje? A alma. Na Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Quanto mais alma você alimenta, mais enganada você é. Por você mesma. Não é o outro, é por você mesma. Uma pessoa não te cumprimentou na rua. Ai, fulano é ignorante, que não sei. Não, às vezes a pessoa tá com problema, às vezes a pessoa tá com uma dor, às vezes a pessoa saiu correndo. Nem te percebeu ali, né? Se você não tá com o espírito, a parte espiritual alinhada, a sua alma grita. E afeta seu corpo. E afeta tudo. Então, Mulheres com Propósito é um grupo, já vai fazer um ano, onde eu trago devocionais, são por temas, e aí eu faço esses devocionais. Hoje o grupo tem mais de 300 mulheres no grupo do WhatsApp, o canal do YouTube está chegando a 5.000 pessoas de visualização única, 300 inscritos, de 6 meses do canal. Então eu tô crescendo isso, e tem gente de tudo quanto é religião, tem gente de tudo quanto é jeito, sabe? E o que é gostoso? Eu tenho trazido a parte empresarial, que é a Loba, e a parte dela, a parte humana dela. E aí a Jana, então pra tá nisso tudo, a Jana tem cuidado dessas mulheres. Isso tem me feito viver todos os dias no meu propósito. Que lindo, muito lindo. Ô, Jana, você tem sentido que as pessoas estão carentes dessa palavra de Deus, de falar de Deus, de sentir que eles precisam dessa proteção? Você tem sentido essa carência das pessoas? Sim, porque a fé é o princípio de tudo. Entende? Uma pessoa sem fé é uma pessoa morta. Porque se você não olhar para o seu futuro e falar, não, vai melhorar,
Olha, eu vou alcançar aquilo. A fé te move, a fé te conduz a viver outros dias e dias melhores, a superar obstáculos. Só que a gente está vivendo um mundo tão oprimido, tão excluso, tão não humano, tão fora do olho no olho, sabe? Que quando eu olho para uma mulher e começo a conversar com ela, e começo, como você está? Tá. Não quero saber seu emprego, não quero saber. Na mesa da Loba, quantas vezes a gente tá na mesa lá do café, do Loba Café, que aí é presencial esse café, e elas choram, porque a gente quer falar dela. Qual é o seu propósito? Qual é a sua essência? Você nasceu pra quê, mulher? As pessoas estão carentes disso. Eu quero saber quem é Sim. você. Eu quero saber quem é você quando você acorda e olha no espelho, Sim. sabe? Eu quero te ver tirando os sapatos, sentando no chão comigo e dando risada. O mundo está carente de pessoas. Só que o problema é o seguinte, ai, Jana, eu não confio em mais ninguém. Porque muita gente fala isso, né? Eu não confio mais em ninguém. Só que pessoas ferem pessoas. Mas só pessoas curam pessoas. Deus usa pessoas para curar pessoas. Ninguém vive sozinho numa ilha. Ok. Então esteja aberta a encontrar pessoas maduras. Vibra a sua. Eu acredito muito nisso, Jana. A nossa energia, a nossa vibração vai trazer para a gente as pessoas com os nossos propósitos. Exato. Eu acredito demais. Se você está numa vibração baixa, você só vai trazer coisa ruim para sua vida. Então, assim, acordei que eu não tô legal aquele dia. É aquilo que a gente falou de estar assim, de se empoderar, de se embelezar, de... Então, assim, eu olho no espelho e falo, olha, Carla, passa um batom, lava esse cabelo, escova, nem que for para ficar em casa, mas já já você já melhora muito. Exato. Então, eu acredito que isso é importante, sim. Sim. E as pessoas, elas estão então, assim, eu não sei, hoje está muito complicado, está muito Tá. distorcido. E a Os valores reclamação, Exato. e a distorcidos. reclamação o tempo todo, né? Aquela coisa de, é todo dia a mesma coisa, nada acontece, É. as coisas estão difíceis, é tudo coisa que vai te puxando, né, para baixo e vai te Exato. levando por caminho que realmente não vai ficar bom, né? Faz um mantra, gente. Vai lá, pega na internet um mantra lá, e começa, fala assim: eu sou poderosa, eu sou maravilhosa, eu sou linda, eu posso tudo, tudo vem a mim com Se facilidade, olha no alegria e espelho, né? glória. Não é? Tem várias coisas. É para você Começa se a valorizar, praticar. porque aquilo que você repete, ele crava em você e você começa a viver aquilo. A gente vive. A gente vive aquilo. Então, assim, é algo que as pessoas falam assim, Diana, qual é o segredo disso tudo? Primeira coisa, o segredo disso tudo, e aí eu trago para a parte espiritual de novo, a gente acorda e fala assim, porque eu sou filha de Deus. Tá. Se você diz que é filha de Deus, uma filha de Deus não se veste de qualquer jeito. Porque aí se você é uma princesa, ok? Sim. Não fala qualquer coisa, não anda com qualquer pessoa, não vai em qualquer lugar. Então, se você é filha de Deus, se comporte como? Para que você colha como? E aí, quando você começa a mudar uma atmosfera, a ambiência te contagia, sabe? Se andar do lado de uma pessoa que resmunga, você vai resmungar automaticamente. Automaticamente. Então, quando você fala assim, o mundo tá carente, quando nasce alguém falando, vem, e é isso que aconteceu com a Jana agora, não, 40, chega. Eu quero cuidar dessas mulheres. Eu quero conversar com elas, eu quero abraçar elas, eu quero falar, amiga, tem muita coisa para viver, vamos, que eu tô vivendo isso tudo. Você vai atraindo outras juntas. E aí é uma pegando na mão da outra, que pega na mão da outra, que pega na mão da outra, sabe? Eu vi um exemplo que fala que a gente tem que ter uma mão para cima e uma mão para baixo. A gente sempre tem que ter alguém que te impulsiona. E o seu foco tem que ser impulsionar alguém, porque não pode parar em você. E isso tá sendo incrível. Então, tanto no Loba, quanto no Mulheres com Propósito, e o curso de oratória tá dentro do Mulheres com Propósito, tem sido absurdo. E o curso de oratória chama Falando de Deus. Então, eu vi, eu até, era uma coisa que eu queria te perguntar. Eu vi sobre o curso de oratória. Você ensina oratória, a pessoa falando de Deus, falando da palavra, é isso? Eu sou profissional da área de comunicação, eu dou curso de oratória. E o que eu resolvi?
Tem muita gente que fala assim pra mim, Jana, eu queria tanto contar minha história, dar meu testemunho de vida. Na questão de testemunho de vida, não na parte Sim. só cristã, sabe? De contar as coisas que aconteceram. Mas ela não tem posicionamento, postura, porque oratória é pra vida. Sim. Se você faz um curso de oratória, você sabe quando a pessoa está te conduzindo a algo, ou você conduz a pessoa a algo, não é questão de manipulação, mas uma questão de entendimento. Vou trazer mais clareza, né, para que você me entenda, Sim. para que eu te respeite e você me respeita. E aí o curso de oratória chegou nessas meninas me pedindo, Jana, poxa, eu queria tanto fazer um curso de oratória, mas eu não queria ir numa sala, eu não queria uma atmosfera que é só focado em business ou só focado em palestra, eu queria um curso de oratória mais leve, um curso... Eu falei, poxa, aí sabe quando bota assim? Falei, e aí, e eram muitas mulheres, muito na demanda do grupo de mulheres com propósito. Falei, vou fazer, e aí eu estruturei esse curso. Então, esse curso, na verdade, a minha parceira, ela fala que é uma mentoria de oratória, não é nenhum curso em si, porque eu peguei toda a minha bagagem de técnica de oratória, então tem respiração, postura e posicionamento, tipos de voz, perfil seu de voz, para você se reconhecer em toda a parte de oratória inteira. Tem a parte do personal, que aí vem essa minha parceira, que ela é especialista em perfil comportamental, que ela traz toda essa parte de quem é você. Não adianta você querer se comparar a uma pessoa que não tem seu perfil. Então, aí ela traz todo esse autoconhecimento para que você tenha postura e posicionamento com a sua personalidade. E depois, no final, a gente conduz a como eu vou contar o meu testemunho, como eu vou contagiar as pessoas. Aqui, eu sei o público que eu estou trabalhando e como eu vou conduzir a minha história. Se eu tiver numa igreja, a condução é diferente. Sim. A história é a mesma, só que o contexto e as entrelinhas é É diferente. diferente. Então, falando de Deus, é exatamente da mulher trazer para fora o testemunho de vida dela. O que Deus já salvou, o que Deus trouxe até aqui, o que já aconteceu, que você se transformou. Então, ele é um curso de oratória onde eu te conduzo a você dar testemunho de você, das suas vivências e da sua vida para você contagiar mais pessoas. Então, é esse o curso de oratória. Começa a primeira turma semana que vem. Semana que vem. Dia Eu 16. vi. É toda quinta-feira. São 2 meses, 16 horas de curso com certificação. É toda quinta-feira, às 7h30 da noite, porque aí tem as meninas do Mato Grosso. Eu ia fazer às 7, e lá é 1 hora de fuso. Ah, é verdade, tem uma hora de fuso. Então a gente jogou pra 7h30, e aí começa semana que vem. Eu tô numa expectativa absurda dessa primeira turma aí. Eu achei o projeto excelente, eu achei muito legal. Ô, Jana, e nesse encontro do Loba Café, o que acontece? Como que é o que acontece lá nesse encontro? Nesse encontro, não existe cadeira cativa, não existe valor nenhum para participar do Luba, tá? A única coisa, a gente faz uma triagem, que se ela não for aqui da região nossa, a gente joga ela pro Luba Global, e tem encontros online. Online. Tá? Agora, da região, a gente faz um encontro em Sertãozinho, porque aqui em Ribeirão já tem bastante grupos de empreendedorismo feminino, e eu tô Aqui em trazendo... Ribeirão tem bastante. Eu participo do Rally, eu participo do Belas, eu participo desses tradicionais, vamos colocar, do Borboletas. Falando nisso, a Fabiola, né? Foi pra praia. Fala, ai, poderosa! Um dia eu vou chegar nesse nível. Queremos trazer ela Tudo aqui no online. programa. A Fabiola, eu já iniciei uma conversa com ela, mas ainda a conversa tá parada ainda. Tem a Lu do Rara também, que tem uma história incrível dos bastidores do banco. Ela era gerente geral de banco, muito incrível, que ela é a presidente do Rara. Uhum. E enfim, então eu comecei a fazer em Sertãozinho, porque em Sertãozinho, cidades pequenas são peculiares. Não é qualquer um que consegue entrar na cidade. Não é qualquer pessoa que consegue vender em Sertãozinho. Não é. Você precisa porque é cidade pequena. Fala assim, você é filha de quem? É tradicional. Já tem aquela... Já, ainda tem. Sertãozinho ainda tem isso. Então eu falei assim, poxa, as meninas de Sertãozinho, elas não vivem a atmosfera de Ribeirão e nem de São Paulo. Eu vivo muito a atmosfera de São Paulo, daqueles eventos. Agora, no finalzinho de novembro, eu tava com o Jojota, com a Kênia Gama, Kátia Damasceno. Sabe que você encontra um monte de mulheres. E foi um evento incrível chamado Mulheres Brilhantes.
Só que em Sertãozinho, elas vivem a bolha delas, elas não saem, elas não se sentem aquele pertencentes a círculo, esse né? mundo. E aí eu comecei a fazer. Então, na mesa do Loba Café, rola muito conversa, saber quem você é, o que que você faz e tal. Rola também, tipo, dúvida. Meninas, preciso de fazer contratação, alguém tem uma estagiária pra me indicar? Como que vocês estão fazendo? Mas o foco da mesa é a gente saber como você está. Como você tá. E aí, cada vez eu trago ferramentas que descobrem, que trazem esse de dentro dela. O de amanhã cedo tem encontro do Café Loba. A gente faz uma cafeteria para não ter custo, então cada um toma o seu. Vai estar acontecendo amanhã no Loba Café, na cafeteria Caramelle, em Sertãozinho. Também a gente faz em outras cafeterias. E aí, no dia amanhã, eu vou estar falando sobre planejamento 2025. O que que elas pensaram, Bacana. o que que elas estão querendo. E aí, como eu sou da área de marketing, estratégias de marketing, tudo, amo muito isso. É muito prático eu poder falar. E depois a Alcatel Online vai ter estratégias com 5W2H, que aí vem a mentora de Recife, trazendo as ferramentas, e aí no online eu vou trazer já a visão de marketing, de sazonalidade, o que fazer em cada época, quais Legal. insights para a Loba estar trabalhando vendas. No online vai ser focado em vendas, vendas. como vender em 2025. No presencial vai ser planejamento 2025 em todos. E aí a gente joga na mesa, é sempre 1h30 de bate-papo, e depois fica quem quiser ficar conversando, trocando ideia. É Isso que bem acontece no Loba. descontraído, é bem... E não adianta, tem umas que vai lá já bem tubarão, sabe, querendo vender. Hum. E aí a hora que ela chega, ela, Calma, gata, aqui não é um... Senta aí, toma um café. Aqui não é um lugar de venda, aqui Senta é e um toma lugar um de café. crescimento, aqui é um lugar... Troca de ideias. Exato. Trocar experiência, exato. trocar figurinha, né? Exato. Então, o Lobo, ele vem nessa atmosfera do olhar pra Luba. Que bacana. E o seu público é esse público, né? Essas mulheres 40 a mais, que já estão chegando nos 40. Eu fui conduzindo elas, né? Porque a gente começa a trazer, a atrair pessoas que estão vivendo a sua história. E você vê também. muito essas viradas de chave, esses Chega up? muito. Muito mulheres que chegam em mim assim e falam assim: Nossa, eu preciso falar com você. Me divorciei. Eu falo: Ai, nossa, gata, que bosta. Desculpa o termo. Mas lá no fundo, você falando, se porque, libertou. Dentro disso, existem vários fatores para você analisar, entendeu? Às vezes o cara era bom e o erro foi dela. Às vezes um relacionamento nunca acaba por culpa de um só. Acaba por culpa dos não. dois. Os dois, é. Culpa dos dois. E É aí 50% é cada um. aquele momento que eu pego no colo e falo assim: não vai cair no mundo aí. Ah, porque eu vou beber, porque agora ele vai ver. Não. Eu cuido do emocional dela. Eu começo a conversar com ela para ver se aquele sentimento foi algo muito explosivo, que foi e ainda dá para consertar. Porque assim, uma quebra de um casamento traz estilhaço para todos os lados. Então, é a hora que eu falo. Quando ela chega assim, ai, eu falo, não vamos conversar. Porque eu não sou a favor do divórcio. Ainda mais quando tem filhos, né? Exato, eu não Sim. sou a favor do divórcio. A não ser que ela esteja apanhando, que esteja, Sim. sabe, coisas extremas que aí. Passando por situações que... Caso ao contrário, vamos conversar, vamos. E aí, e eu atraio isso. Mulheres que fizeram bariátrica, mulheres que começaram uma empresa, mulheres que querem fazer a logo, mulheres que querem mudar de profissão, mulheres que acordou aos 40, sabe? Acordou tipo assim. Não vivi nada. Vou viver agora. Sabe? Então eu trago muito isso. Mulheres que casaram com homens mais novos, meu marido tem 25 anos. Então ele fala assim: Jana, que loucura, como você conseguiu? Sabe? Isso acaba atraindo pessoas da sua história. E aí, Deus vem alinhando mesmo o seu propósito. Deus não vai te exigir nada daquilo que ele não pôs em você e do que você já viveu. Então, é disso que Deus me cobra todos os dias. Então, toda vez que chega uma mulher perto de mim, eu falo assim, tá, eu vou aprender com ela, e o que eu preciso de passar com ela. E é isso que eu tenho atraído hoje. Que legal. Diana, alguns assuntos são polêmicos, né? E você é uma mulher aí que está lidando diretamente, né, com esse público, com esse empoderamento. E qual que é a sua opinião sobre esse empoderamento feminino, esse movimento que está acontecendo, né? E que na verdade está acontecendo de várias formas, em vários formatos.
Eu acho que a mulher, ela tem que saber o papel dela, primeiro. Uma mulher de 40, não dá mais pra ficar usando. Não é aquela, eu visto o que eu quero, que eu me sinto bem. Gata. Sério, a gente compra o que a gente vê. Sim. Ser sensato, né? Vamos ser sensatos. Vou pra uma balada à noite, roupa de balada. Vou pra uma igreja, roupa de igreja. Vou pra uma praia, roupa de praia. Gente, eu vejo mulher de bermudão na praia. Tem gente que fala assim pra mim, Jana, você vai de biquíni? Eu vou de biquíni. Óbvio. Estão na praia. Então, eu acho que assim, primeiro a mulher, ela tem que saber aonde ela tem que se portar em cada lugar. Até na onde ela deve falar e onde ela não deve falar. Onde cabe a opinião dela e onde não cabe a opinião dela. Primeira coisa. Segundo, sobre esse movimento, eu acho que a gente tem que ser feminina e não feminista. Sim. A mulher, ela gosta de ser feminina. Ai, Jana, mas existem as vírgulas? Existem. Não tem problema, eu não tenho problema, eu tenho Mas a amigas mulher de precisa tudo. disso, né? Mas que mulher que não gosta de falar, nossa, você é linda. Que ser humano que não gosta de um elogio. Entende? Então eu acho assim, que tudo precisa de um equilíbrio. Tudo na vida precisa de um equilíbrio. Se eu beber demais, eu vou ficar bêbada, eu vou virar uma alcoólatra. Tudo que é demais faz mal. Faz mal. Então, primeira coisa, você tem que olhar no espelho e falar, quem sou eu? O que eu gosto? O que eu gosto? O que eu estou disposta? Em que ponto eu posso ser esticada e que ponto não dá mais para eu ser esticada? Quem sou eu? E aí ela começar a se posicionar diante dela, sabe? Das coisas dela. E também se preocupar naquilo que eu falei, o coração do homem é enganoso. Isso é emocional? Isso é físico? Ou isso é espiritual? Vamos alinhar, vamos colocar cada papel no lugar? Se eu não dormir direito, vai afetar meu emocional, que vai afetar meu espiritual. Se eu só orar à noite, como eu posso orar à noite, rezar, buscar minha espiritualidade à noite, falar pra Deus, ai Deus, você viu o que aconteceu no dia? Eu falo, gente, não adianta orar no final do dia, um dia que você não consagrou. A lógica é acordar cedo, espiritual, depois alma, depois corpo. Essa é a Se ordem. preparar para aquele dia, né? Se preparar para todas Exato. essas Se você, a mulher que consegue acordar cedo, tem um seu momento de espiritual. Depois ela trabalha emocional, bom dia, sabe? E depois ela vai malhar, ou correr, ou andar, ou sei lá. E aí, depois de tudo isso, ela começa o dia. No final do dia, ela fala: caramba, Nossa. tanta coisa. E isso não precisa dispor de muito tempo, né, Não. Jana? Isso não precisa ser. Nossa, eu preciso ter 3 horas para fazer isso, né? Uma frase que eu trago muito na mesa é: adulto faz o que tem que ser feito. Criança faz birra. Exatamente. Exatamente. Assim. Você não tem que levantar para trabalhar, para sustentar seus filhos? Antes disso, vem você. Primeiro se A sua cuide. preparação, né? O seu cuidado. Olhe para você primeiro, antes de todo mundo. Auto-amor, né? Questão de Exato. Eu auto-amor. falo para as meninas que estão na mentoria comigo, nas coisas, eu falo assim: se você morrer hoje, o mundo vai continuar. E do que valeu a pena? O mundo vai continuar de qualquer jeito. Vai continuar. Eu tenho uma amiga que faleceu ano passado, de câncer de mama. E há 2 anos eu conheci ela e fui trabalhando personal na vida dela, na questão, não é nem um personal em cima, na transformação dela se enxergar, dela se ver, dela se posicionar. E aí, quando o câncer de mama voltou, eu tava na mesa com ela dias e eu sabia, já tinha dado metástase, já tinha afetado a cabeça. Ela olhava pra mim na mesa e aí ela falava assim: do que valeu a pena, Jana? Se não foi pra tocar na vida das pessoas. Do que valeu a pena de eu não ter cuidado das pessoas. Aí ela falava: obrigada por ter despertado em mim, a mim mesma. Forte, né? E aí, foi incrível eu ter ouvido isso, não pra mim mesmo, entende? Mas tipo, poxa, a gente faz as coisas e não acha que impacta as pessoas. Isso. E o que eu tenho feito hoje é por mim, sabe? Pelo que eu vivi, pelo que eu passei, porque eu não tive algumas pessoas cuidando de mim. E hoje eu quero cuidar das pessoas naquele vácuo que eu não tinha pra mim. E quando eu ouvia isso dela, eu falava: caramba, é mesmo. Do que valeu a pena se eu não levantar cedo, não olhar pra mim, saber quem eu sou. E quanto mais eu cuido de mim, mais eu transformo a vida das mulheres. E aí, quando eu cheguei no velório dela, os pais dela não me conheciam.
E aí, quando eu cheguei no velório dela, eu olhei, um velório muito simples, cheguei, isso foi muito intenso pra mim. Eu olhei pra uma senhora que tava do lado, ela tinha 2 filhos pequenos, tem 7 anos, os filhos dela. Eu olhei pra mãe dela, falei, senhora é a mãe da fulana? Ela falou assim, sou. Eu falei, eu sou a Jana. Ela levantou, olhou pra mim e fez, meu Deus, você é a Jana? Aí eu falei, ai, o que que eu fiz? Será que eu vou apanhar agora aqui? Né? Ela falou assim, Jana, eu quero te agradecer, porque minha filha viveu os últimos dias da vida dela, tocando na vida de pessoas, e falando sobre Deus, e falando sobre se enxergar, e falando sobre se posicionar, Olha. falando sobre o que valeu a pena a vida. Obrigada. Porque eu sei que a minha filha encontrou ela mesma no final de tudo isso. E aí não teve como não chorar. Né? Desabou. E aí eu desabei, e aí eu fui conhecendo a família, e todo mundo sabia de mim. Olha só, gente. E algo de contar, de sentar e olhava pra ela e saí quantas vezes com ela e fui em muitos eventos com ela junto comigo. Ela é da área de marketing, ela era copywriter. E aí eu desenvolvi essa área de marketing junto com ela, porque ela era minha parceira. E quantas eu chegava, sentava numa mesa no final e falava: "E aí, como você tá? Como foi a sua semana?" "Ah, é porque eu trabalho." Não, não, não. Você teve tempo pra você? De você. É. Você passou uma maquiagem, você foi no cabeleireiro. Mulher, coloca um pacote de escova na sua conta. Vambora, sabe assim? Porque é muito normal você sentar, isso dá pra ver, assim, até entre a gente. Nossa, hoje foi corrida, eu fiz não sei o quê, eu fiz isso, não sei o quê. E você vai descarregando, né? É. Tudo que você fez além, né? É. Não pra você, Não, que você fez além. começa a contar. O que você fez pra você? É sentar, tirar um tempo com uma amiga e tomar um café, Gente, tomar um tomar café uma sozinho. cerveja. A solitude, sabe aquela É. coisa tipo assim, Mas bater um Só papo, sentar lá, pegar fazer um uma café e troca. ficar- tô em tudo. Isso alivia, parece que assim, te tira aquele peso, aí você consegue continuar, você Você anda consegue- mais umas milhas. Você anda mais umas milhas. Exato. Mas assim, não, eu falei nessa questão, amiga, porque a gente tem que ter essa troca com Precisa. o outro. E isso é importante. Você sentar, tomar uma taça de vinho com a amiga, bater papo, rir, xingar, falar, ai, tô de saco cheio Eu disso. amo ah, um não sei- café, amo. Não é? Eu sou É aquela pessoa que eu ando em importante. bando, né? Eu vou. Eu As meninas que também. as meninas que estão comigo, elas morrem de rir. Eu fui pra São Paulo com uma amiga psicóloga pra esse evento Mulheres Brilhantes. E a gente, pô, porque vamos, porque não sei o quê. 10 mil mulheres lá em São Paulo, 3 dias de congresso. E aí ela sabe como eu sou. Eu chego. E aí daqui 2 minutos tem mais 4 comigo. No final do Vai congresso, agregando, né? no final do congresso, eu tava tirando foto com um bando de gente, eu chegava no congresso assim, as meninas, chama aqui! Porque é esse negócio, eu sou aquela pessoa que eu sento no chão, eu dou risada, ela chora, eu choro junto, Essa a gente troca é ri junto. gostosa, né? É uma Nossa! troca e é muito gostoso. bom. E sabe o que é legal? Nessas trocas, você pontuar. Pessoas antigas que você não conversa há muito tempo. E aí, como você tá? Casou, não casou? Teve filho? Em que fase você tá? As chegadas, né, acabam. Porque a gente acaba vivendo só aquele círculo de agora. É verdade. Isso, o que tá ali no momento, né? Naquele momento, Na né, da estação sua que você vida. tá vivendo agora, né? Isso, é. E aí, ó, quando eu posto, ontem eu postei no Instagram assim. Não, sábado eu tive a formatura da minha filha adolescente. Eu coloquei assim: amigas de plantão, vou de longo, de calça, ou de. E aí começa um monte. Aí, amigas que faz maior tempo que você não conversa, ela tá te seguindo, tá conversando com você. Sim, E aí você fala tá te assim. acompanhando. Aí ela já entra de novo no meu olhar, sabe? Como você tá? E aí, gata? Então, tem que também É não lembrar só da gostoso. estação que você tá. É cultivar, né? Cultivar o É fazer amizades novas. É, fazer círculo, Eu sou o essa né? ser troca. dessa vida. Nossa, falando nisso, lembrando, eu tô devendo um café para Camila Castro. Que olha, ela já tentou marcar esse café. Eu vou falar, Camila, eu vou marcar esse café, pode deixar, não esqueci. Porque, gente, coitada, ela já tentou marcar comigo, só que final de ano, difícil, né? Não, é aquele Aí eu negócio falei assim. que eu vou marcar. Se eu não colocar na agenda, faz isso, É, Carla. é. Fala assim, ó, que dia? Se eu não pôr na agenda,
Já era. Não, é uma fofa. É uma amiga nova que a gente fez aqui no podcast. Poxa, que Inclusive, legal. aí ela já tentou marcar umas 3 vezes, não deu certo. Só que, ó, Camila, não esqueci, eu vou marcar esse café, pode deixar. Se ela não marcar, você marca comigo que o meu café Eu acabou. Não, amigo, o café é meu. Ela trouxe um café. Ah, ela é dona de casa. Não, ela É. trouxe lá de Minas. Ela foi terra visitar a dela. família dela. E ela, maravilhoso. o E café, ela tá com esse café para me entregar, mas ela quer marcar um café numa cafeteria para me Pode chegar. Já entregar. marca, cara. Não que tem isso? que mais. Então, ó, já passou pro ano novo. ó. Maravilhoso o café. Era 2024, já foi para 2025. Vou eu tomar esse Eu café e pegar amo um um café. café, amo. Eu sou a pessoa do café. Eu também gosto. gosto. pessoa Eu do também café. gosto. É uma delícia. E conversar sobre ela, sobre a história dela, sobre. O Bater meu papo. crivo é ela. É, Tipo assim, se ela quer falar comigo, e a minha empresa, eu falei, vamos marcar um online? é. Que aí eu já vou mostrando tela, eu vou te ajudando, eu vou. Agora no pessoal, como você tá? É. E aí? Como que tá seu coração? Como que tá suas coisas? É muito bom. É gostoso. A pessoa sente acalentada, né? E aí você, olha, nesse mundo que é todo acelerado. E num mundo que tá totalmente virtual, né, Jana? Ninguém mais. Você quer marcar uma reunião? Pelo Meet ou pelo Zoom? A pessoa te pergunta, né? É presencial ou online? Vamos marcar uma reunião? Então, eu Por qual acho aplicativo? que, É por isso que eu trouxe o Loba Café de volta. Pra ter, né, esse momento Pra de ter o sentar mesa. na mesa. Eu tenho um projeto à Olha. mesa aí pra vir também, que é uma mesa, sabe? Uma mesa. Porque a mesa, ela fala em questão de não existe hierarquia, é um olho no olho. A questão de comunhão, o comer junto, Nossa, estar que tá se junto. perdendo tanto, Se né? perdeu. Família, gente, não senta mais todo mundo na mesa, não. Aí tá um no celular, o outro pro outro lado. Hoje em dia mudou Eu acho muita que isso coisa. se fortaleceu muito depois da pandemia. Você sente isso? Que essa Deu questão uma de melhorada. distanciamento. Eu acho que depois da pandemia, deu uma melhorada para as famílias que tiveram grandes perdas. Para as famílias que não tiveram perdas, não. Sim. A vida seguiu normal. Valorizou Não fui afetada. mais, né? Sim. Entende? Não respingou em mim, né? Até era isso até que eu ia falar, que hoje a gente está vivendo numa era que até eu postei um vídeo sobre amor e os líquidos. Hoje, assim, as coisas estão muito assim. Não volátil. Não tem mais, não tem. É até difícil você acreditar no amor. Sim. É triste, Sim. mas assim, é a realidade Mas sabe que nós por quê? estamos vivendo. Porque nem você se ama. Eu fui palestrar no começo do ano passado, numa favela em Osasco. Me pediram para palestrar para uma ONG de mulheres vítimas de agressão física e emocional. E eu fiquei pensando, no que eu vou falar para essas mulheres que já sofreram tanto, que já Nossa, apanham que é tanto, forte. que vive às vezes uma Já passaram por tanta realidade. coisa, né? E aí eu fui palestrar. E aí, o que eu trouxe? Primeira coisa que eu trouxe para elas. A sua mãe te ensinou desde a infância 2 frases que você não carrega. Não é porque todo mundo faz. Eu tenho que fazer. E você não é todo mundo. Sim. Outra coisa. O tapa só vem depois do primeiro altura de voz. Se você permitiu um grito, alguém te menosprezar, isso vai evoluindo. A pessoa vai sentindo a liberdade de fazer cada vez Sim. mais, né? Afetou. E assim, as pessoas quando querem, existem aquelas pessoas que quando atinge, ela vai subindo o nível. Se ela perceber que tá te Acabou. atingindo, ela vai indo. Principalmente as pessoas que elas são apegadas emocionalmente. Ela te aprisiona para que você seja dela. Sim. Uhum. E aí ela vai trabalhando isso. E aí? Sim. Em que posição que você tá? E é por isso que quando alguém fala pra mim, tipo, acabou meu relacionamento, eu sento com ela primeiro. Será que ela não gerou expectativas demais e a pessoa ainda estava, igual minha filha fala, estava na planta? É. Calma, meu perfil comportamental é um e o da pessoa é outro. É. Os valores, tudo. Precisa de equalizar isso. Algo que fala muito nas igrejas é, não viva julgo desigual. Julgo desigual estão fora de foco de valores. É.
Eu quero fazer 50 faculdade. Tá, ele não quer fazer faculdade, mas ele quer também crescer profissional, quer fazer vários cursos. Compatível. Eu quero ir pra cidade e ele quer ir pra fazenda. Gente, eu não tenho paciência de ir pra fazenda. Eu sou a pessoa louca da mochila nas costas com um monte de gente. Eu não consigo ficar sozinha, eu preciso de muita gente. Eu gosto de estar com gente. Se eu estou com uma pessoa, pegou de vai. Faz amor. Não vai dar certo. Não vai. Então, as pessoas precisam de olhar pra ela. E aí a gente volta pro princípio. Quem é você? Qual é a sua marca? E também tem outra coisa, né, Jana? Tem que olhar para. E hoje as pessoas elas não se conhecem, elas não sabem nem quem elas são, que dirá gostar do outro. Você não está nem sabendo quem você é. Às vezes a pessoa não sabe falar nem do que ela gosta e o que ela Não não sabe. gosta. Na mesa Sabe? mesmo, às vezes, da Lobo, eu falei assim Não pra elas. sabe. Anota pra mim seus defeitos. Elas, E qualidade. eu falei, tá bom, e as suas qualidades? Elas anotaram 3, 4. É. Eu falei, Não consegue falar dela. gata. Não consegue falar das qualidades Exato. dela. É tão difícil falar de si mesmo, E aí, né? quando você começa E a fazer quando- isso, que é algo óbvio, o óbvio precisa ser dito. Quando você começa a fazer isso, eu ganho cada olhar, tipo assim. Ontem mesmo eu tava numa sessão com uma das minhas lobinhas. E aí eu comecei, repete isso pra mim. E ela começou, repete de novo, repete. A hora que na terceira vez ela olhou pra mim e fez assim, nossa, que mulher incrível que eu sou. Eu falei, é isso. Você achou? Esse é o meu propósito. Beijo. Até semana que É vem. isso aí, essa é você. Te apresento você. Mas as pessoas têm muita dificuldade de falar de si E mesmo. quem vai falar? E não a gente mesmo, né? Só que quando você fala pra pessoa falar dela, ela não foca no positivo, Só no negativo. no negativo. E o pior, quando você começa a falar assim pra ela, me conta a sua história. Ela vai te contar as dores e as feridas que ela viveu. Nunca as alegrias. Nunca as alegrias. Nunca. E aí eu começo assim, começa de novo. A família, quais são as alegrias que você teve? É. E é tão difícil, gente. É tão difícil. Sabe, eu pego mulheres, nunca tive uma vida boa. Será? E aí a hora que você começa a colocar o crivo de que Deus esteja te acompanhando, te cuidando, te ampliando a visão, sabe, em todos os sentidos, traz de dentro aquela parte humana e não é um choro emocional, é um choro de encontro. E é isso. Por isso que eu me apaixonei quando você me chamou pro podcast. Ana, eu vi que você participou de um evento em Osasco de empoderamento feminino. É esse daí que eu te falei que eu fui na palestra, que eu fui dar palestra para as mulheres vítimas de agressão física. Que foi E o foco era esse, era empoderamento. Era. E depois eu fui para Recife no meio do ano passado. Eu tenho uma metodologia que chama Mulher de Autoridade. E ela passa por 3 fases, que tem mulher de salto, que é essa questão de postura, comportamento, vestimenta, dela entender que roupa eu vou usar em cada posição. E eu ensino a consultoria de imagem. E aí foi essa que eu dei em Recife. Depois eu tenho a Mulher de Autoridade, que é até de salto, que é vestimenta. A de autoridade, eu fiz em Franca, o ano passado, aonde eu começo a trazer as pérolas dela mesmo, sabe? Eu começo a colocar o espelho na frente dela. Eu coloco até uma música da Katy Perry, que é aquela que ela cai numa floresta, Ah, sei. Sim. sabe? Que ela Aham. fala que vai gritar o grito do tigre. E aí ela cai numa floresta, uma mulher toda tímida, toda não sei o quê. Aí o tigre vai lá e come o marido, o rapaz que tava com ela, né? E aí ela tem que sobreviver. E no final ela vira a dona da selva. Então, a Mulher de Autoridade, ela traz isso. Uma palestra, é um workshop de 3 horas. Muito legal. Então tem teatro no meio, tem dança no meio. E esse eu fiz em Franco ano passado. E depois tem o terceiro bloco que chama Metamorfose da Autoridade, que é uma imersão de 3 dias. Essa eu ainda não executei ainda. Que é onde eu pego todo o personal brand, toda a mentoria que eu faço 1 a 1. E aí eu faria em grupo com essas mulheres para que no final ela traz todo esse empoderamento. Eu não gosto muito do empoderamento, eu gosto mais de fortalecimento. Porque o empoderamento traz muito pro feminismo. Eu gosto desse fortalecimento, esse olhar pra ela mesmo, sabe? Falar assim, eu sei quem eu sou. Agora pode vir vida, pode vir mundo, que Eu agora aguento. Pode jogar no peito que eu aguento. eu vou cuidar de mim primeiro. Vou cuidar de todo mundo. No começo a gente falou sobre a influência da mulher
né? No relacionamento, até para direcionar, né, o homem, quem vai ser aquele homem com aquela mulher, né? E até uma coisa assim que é tanto para Carla quanto para você, né? Eu tenho pensado em algumas situações assim sobre isso. É, é, e calhou da gente falar sobre isso. E é uma situação que eu tenho visto algumas situações, né? E tenho pensado muito nisso. Sobre essa questão do homem ser conforme a mulher se posiciona. Como está vindo uma geração de homens muito dependente da postura, posicionamento da mulher, ela realmente hoje tem conduzido os homens que existem. Você tá achando que os homens, eles têm vindo de uma geração fraca psicologicamente? Que não tem força, que não tem... Sim, por causa dessa falta do homem na criação. Na família, né? As mulheres estão criando homens, estão criando homens com tudo que ela pode, com tudo que ela tem, mas infelizmente com a falta do ensinamento masculino. Consegue entender? Sim, sim. E nesse crivo, Muitas tá mães vindo solo, né? isso, Muitas. tá vindo homens que A falta do exemplo masculino. espelham uma mulher como a mãe e acaba tentando encontrar mulheres Uma como a mulher, mãe, uma mãe. porque ele não aprendeu nem em banco. Ele não aprendeu, ele tem vergonha de comprar absorvente na farmácia. Sabe? Ele não aprendeu a cuidar. Ele sabe cuidar da casa, ele sabe lavar banheiro, ele sabe fazer tudo que a mãe faz. Só que qual é o papel do homem? Não na questão machista, gente, mas na questão o homem foi feito para cuidar. Só que- Tá no instinto do homem essa proteção. De ser aquele, né? É o instinto do homem, porque do primórdios, vamos colocar lá, a mulher cuidava, ela que limpava o animal, vamos colocar lá na raiz, né, que tá enraizado no nosso DNA. A mulher é o que cuidava. A mulher, se ela vê uma barata, ela enxerga mais rápido que o homem. A mulher, ela foi feita para ver detalhes. O homem é razão. É. Ele vai saciar a fome, o frio. Sair para caçar. fazer Então toda esse essa- instinto está no homem. O homem criado dentro de uma casa com uma mulher forte, ele vai ser abafado no seu instinto. Por isso que ele procura mulheres fortes. Só que as mulheres querem homens fortes. Mas não existe. E a conta não tá As fechando. Não mulheres tá querem fechando. homens mais fortes Só que ela, que- porque estão só sendo que- criadas mulheres muito fortes Demais. e homens É. muito fracos. Só que, fracos, Jana, né? a gente está falando dessa geração mais nova. Só que eu tô vendo também, até a geração mais antiga, os homens, eles também estão enfraquecendo. Porque as mulheres não estão deixando também. Eles também estão enfraquecendo. Você vai olhando certas coisas, você fala assim, meu Deus, um homem, tipo, 40, 50, 60, você começa a olhar, parece que eles estão fracos para essa geração, essas mulheres, não geração, mas essas mulheres, Sim. mulheres igual a gente, empoderadas, mulheres mais... Tá tendo. Gente, eu já Não tá. escutei mulheres falar assim pra mim: prefiro meu marido em casa jogando videogame do que jogando bola, eu não sei quem tá vendo ele. Meu Deus. Já ouvi isso e muito. Porque aqui em casa eu vejo com quem ele tá, o que ele tá fazendo. Então tá criando filho, não tá criando marido, né? E Tá- tem muitos homens acima não desfazendo, tá? Tem homens que gostam de jogos online, de videogame, Sim, não tem sim. problema. Mas quando o homem Mas ele sai o- de casa e ele vai jogar bola, ele vai jogar basquete, sei lá, ele vai fazer alguma coisa, Saudável, ele né? espairece também. Sim, E assim como as mulheres não têm esse momento delas. com as amigas. Com as Bom, ele amigas. vai pro futebol, a mulher vai tomar uma cerveja, um vinho Vamos com a tomar um amiga, café, bater um papo, só café. rir. Exatamente. Sabe aquele momento de levar um bolo e falar assim, vamos conversar? Não é que Vamos fofocar da semana? Ó, não É isso, é isso. não tem esse negócio porque tem que ser um casal, tem que ser um Não, só, unido e um não. só. E aí o que acontece? Gente, existem homens sim posicionados. Existem homens que estão tentando ajustar outros homens. Eu fico brincando lá na minha igreja, tem alguns que são pedreiros, não sei o que. Eu falo assim: monta um curso de como trocar o chuveiro, como trocar a lâmpada de casa. E eles morrem de rir. Eu falei: eu vou cadastrar meu marido, colocar ele internado Pra fazer com um você. curso. Porque eu que ensinei meu marido a trocar o chuveiro. Olha aí. Mas as mulheres estão muito fortes. As mulheres, elas estão se Só que elas não fortalecendo. são fortes.
Consegue entender? A gente Mas é estão tendo que forte. ser. Exato. A gente é Tão forte. precisando. Eu vi uma frase que falava É assim. sobrevivência. Exato. Tá tendo Só. Eu vi sobrevivência. uma frase que falava assim: deixem os homens matarem as baratas. Vocês já viram essa postura? É assim, ó. Pra você instigar o instinto masculino, a mulher tem que fingir de que não sabe. É aquela coisa, acabou o gás. Eu sei trocar, mas eu não vou trocar. Mas eu não quero, não quero. Ah, isso aconteceu também com a minha filha. Eu preciso contar pra vocês. Minha filha, assim, ela é criada por uma mãe forte. Ela via barata desde pequena, ela transformava papel na barata, sabe assim? Aí um dia eu contei pra ela, falei, filha, você não pode ser assim. Delicadeza, filha. Filha, Menos, poxa, menos, deixa menos. os homens matarem as baratas. E aí, o meu filho foi domado por uma mulher forte, então ele é super dependente. E eu tô tentando mudar isso também, porque agora que eu entendi, não onde eu errei, não onde eu acertei. E meu marido também foi criado por vó e mãe, então também não teve problema masculino. E aí um dia eu tô no quarto, ela chega assim, ai meu Deus, pro meu marido, Se fazendo. tô de chinelo assim, meu marido que eu tô de chinelo, falou assim, aonde, Lô? E ela, no meu quarto. Ele saiu correndo, meu filho saiu correndo. Aí eu olhei pra ela e falei assim, uma barata no meu quarto. Ai, mãe, você falou pra eu deixar os homens matar a barata. Gente, aí ficou eu e ela rindo no meu quarto. E eles assim, ó. Oh, meu Deus, é fadana! Joga aqui! Um com inseticida, o outro com chinelo e a barata não morreu. Mas foi muito Teve que ser legal. ela mesmo pra matar a barata. Não, no final a barata, mataram a barata. Mas foi muito legal a ideia, sabe assim? E ela vê o negócio acontecendo, que a gente podia ir lá e pá! Mas a gente se divertiu tanto com Mas aquela vocês iam resolver mais situação. rápido, né? Ia. Mas como fazer? Você precisa conduzir. E aí eu fico assim, falando, filha, os homens hoje, eles vêm na planta. Quando não tem um pai que conduz, quando não teve uma... Não é um pai só, gente, uma estrutura masculina em si, né? Quando não tem, a gente precisa. Então, na sociedade hoje, a maioria... Então, tipo, o meu, eu peguei na planta, eu falo pra ela. E aí, ele nunca tinha ido em banco, ele nunca tinha ido num shopping, ele nunca tinha dado um beijo na vida, ele nunca... Assim, e aí eu fui ensinando. Nossa, Janaína. Todo meu! Eu vou começar a olhar isso aí, eu vou pegar na planta. Olha, agora eu vou entrar num assunto polêmico, porque a Carla, Ai, Carla. ela não gosta de homens mais jovens e a gente tá tentando convencer ela que tem seus valores. Não é a idade, Carla. E aí ela fica. Ai, eu confesso que eu tenho um pouco de preconceito. Sério? Acho super legal quem consegue. Eu até hoje, assim, tipo, já fiquei, sim, não vou mentir. Mas assim, eu não Jana, pegava fala a na sua experiência. pegar pra na ver se a mão, gente namorar. Fala da sua experiência pra ver se a gente consegue convencer Carla, ela. talvez o seu boy magia tem 26 Ele não anos. nasceu ainda, ele não nasceu ainda. Eu falo isso para minhas amigas, as adolescentes, amiga da minha filha tem 16, vai fazer 16. Eu falo assim para as meninas, às vezes, gente, o seu marido tá no berçário aí. Ou ele é mais velho também. Né? Ai, Criando ainda. Não é uma questão de idade. Não, eu também acho. O que acontece desse público muito novo, ou ele é muito criança, ou ele já tá pensando em investimento em criptomoeda. Exato. Ele é muito Sabe assim? maduro. E aí ele não quer conversar com mulher. Ai, vou colocar silicone. De mimimi. Existem muitos meninos novos que estão se apaixonando pelas mulheres de idade, que já teve uma história, que não vai brigar com ele por causa da toalha jogada na cama. É que é muito mais fácil você conquistar um cara mais novo, na idade, assim, mulheres 40 mais, do que, às vezes, um cara na nossa idade. Mas é Exato. Mas justamente porque essa segurança, esse posicionamento atrai. Exato. É, isso. Né? Essa forma Isso. de você saber o que quer, de você tá claro pra você exatamente o que você quer. Só que sabe? aí não é uma questão de idade, porque você pega mulheres de 40 que são vitimistas.
Ai, e aí, às vezes, o cara tem 40, 50, só pegou meninas assim, e ele fala, vou viver sozinho. E Porque não outra, tem uma mulher que vai crescer comigo. Todas são dependentes. Quantas histórias eu ouço de amigos meus que a gente encontra, sabe assim? E aí, o que você fez? O que virou? E ele fala assim pra mim, Jana, mulher não dá certo pra mim. Eu falei, não, por quê? Ai, Jana, porque ela vem, ela constrói uma história comigo, a hora que a loja tá dando certo, a hora que elas vão embora. Então, assim, não é uma questão de idade. É não, uma questão não, de maturidade é dos dois. maturidade, É. eu bem Vamos acredito. conversar, vamos sentar. Ó, meu propósito é isso, isso, isso. Você quer isso? Não, eu quero. Quando eu comecei a namorar, meu marido, ele tinha 18 anos. E eu tinha 34. Aí eu, e ele, não, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Eu falava, gato, eu não sou uma mulher que vai ficar te enchendo o saco, mas eu não tô de brincadeira. Se realmente quer ter alguma coisa comigo, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma casa pra sustentar, eu não. Se for pra você assumir algo comigo, vai ser na labuta todo dia. Acordar às 5 da manhã, pegar, trabalhar, É. cuidar da casa, cuidar das crianças. E eu não tenho problema desde que alguém me acompanhe. As mulheres maduras, ela não tem problema de esperar o homem amadurecer, desde que ele ande. Desde que ele anda. Desde que ela tá vendo a coisa É. acontecer, né? Não Tá tem indo. problema. Na questão, o homem paga conta. Não, não tem problema dela estar com a estrutura ainda da casa. Desde que ela veja que ele tá Que ele indo. tá Que ele tá tentando, né? andando, Que tá ele tá indo. subindo, tá Sim. produzindo. Agora, uma mulher que sustenta um homem, que o homem, do jeito que tá bom, do jeito que. Ele vai rodar. Ele vai rodar. É. Então, é uma questão mais de maturidade emocional do que de idade. Então, a questão dos mais novos ou dos mais velhos é uma questão de sentar e alinhar. Tem muitas pessoas muito boas aí, mas tem muitas pessoas vagabundas aí. Tanto Sim, mulher sim. quanto homem. Encostados. Eu sou muito meu marido, fala assim, eu quero ser uma esposa troféu. Né? Vou conseguir ser uma esposa troféu. Não consegue. E a vida segue, entendeu? E tá Não, tudo mas, bem. não, eu tô trabalhando isso na cabeça. Eu sempre preferia, assim, homem um pouco, nem que for 2 anos mais velho que eu, da minha idade. Esteja aberta a conhecer pessoas, É. Carla. É, É isso, esteja aberta a conhecer pessoas. talvez eu tenha que dar uma ampliada no É meu... isso. É isso. É meu conhecer leque. pessoas, bater papo, tomar quantos cafés Não, for e é muito... preciso. É estar paquera aberta, muito. né? Homens nessa idade, 25, 30, paquera muito uma mulher. Eu sou muito E é paquerada muito por homens mais descarado, ou menos né? nessa É fase muito de... descarado isso. E os É. novos não tem incrível. Não tem Porque eles não atitude. sabem. Os Eles novos não têm medo. não, e os novos, porque assim, vem 2 gerações também de novos. O malandro É. e o que não sabe mesmo. Sabe? Se a mulher passar, rebolando, piscar, não sei o quê, ele não vai ver. Não vai perceber. Porque ele não tem malícia. Não foi alinhado esse estigma nele, entendeu? Tipo, ainda não. Gente, meu marido ele trabalha em casamento e tal, ele trabalha com filmagem nos finais de semana e tal. E às vezes eu tô com ele e a mulher de 40 tem olho assim, ó. 360. É verdade. Percebe tudo. Você enxerga. Aí ele chega, Não né? tem mais esse negócio dele olhar e falar assim: tá doida? E você acha que eu vou brigar com ele porque ele olhou uma mulher de decote? Vai, a mulher pôs o decote, vai ser pra ser olhado, não é? Né? Não é verdade? Então, demais. Pelo contrário, eu até assim já teve situações de eu elogiar junto. Eu também. Eu falar assim, Olha, nossa, só que peito bonito. bonita, que mulher bonita. Porque realmente. Às vezes ele nem viu. Às vezes nem viu. E aí, você pega esses homens que realmente é natural, gente. A gente vai olhar, a gente olha. Sim, Eles olham também. Só que a mulher, ela é assim, ó. Ela de uma olhadinha, ela olhou de baixo pra cima, de cima pra baixo, já analisou, já sabe o tamanho, já vê se ele é casado. Não precisa nem muito, né? Já fez um. Acabou. Já meteu um raio-x O ali. homem, ele demora pra poder processar, entendeu? E aí vai no que a mulher tá. Igual eu falo pro meu marido, eu tenho um compromisso com você. Eu tenho um compromisso com você. E não é só de relacionamento. Eu tenho um compromisso de vida. De construção de vida. Se não estiver bom, vamos sentar e conversar. Quais são as pontas? O que tá acontecendo? Entendeu? Sim. O que você tá sentindo? O que tá? Pô, não tô gostando disso, tô gostando daquilo. Poxa, faz isso, faz aquilo.
Poxa, eu tô vendo isso em outras pessoas que eu queria em você também. Mas não, aquilo que não cabe nele. Porque para eu enxergar ele, eu tenho que entender o perfil comportamental dele, eu tenho que entender os valores dele, eu tenho que entender o propósito de vida dele. Eu instiguei muitas mulheres nessa virada de ano. Eu fiz projeto 2025 com as mulheres de propósito. E depois falei, sente com o seu parceiro e faça com eles. Elas me mandaram mensagem, tipo assim, Jana, foi incrível! Ele falou que quer fazer isso, que quer fazer aquilo, que quer fazer aquilo. Não conversa, não tem ouve o comunicação. parceiro, Não né? tem comunicação. E muitas vezes, a pouca comunicação que tem acaba virando briga. Exato. E você sabe, Jana, hoje, atualmente, né, estou solteira, e uma das dificuldades que eu tenho de me relacionar é porque, assim, ó, eu gastei dinheiro com terapia, eu fui olhar para mim, o autoamor, o autocuidado. Então, assim, eu saí de um casamento longo, então são 9 anos aí que eu tô sozinha. Solteira, vamos dizer solteira, né? Sozinha nunca, Vivendo né? comigo Sozinha mesma. nunca. Sozinha comigo nunca. mesmo. Mas Nunca. que assim, para partir para um relacionamento, um próximo casamento, porque você quer alguém bacana, construir uma vida, um parceiro, um companheiro de vida. Só que o que eu vejo? Você até conhece pessoas, só que você fica com preguiça, porque parece que assim, não tá falando a mesma língua. Sim. Eu tô querendo uma coisa, a pessoa ou ela quer só gandaia, ela quer só bebida, é rolo, é bagunça. E assim, você não, você quer um propósito de vida, tá junto ali na batalha, na briga, ó, tá os dois tá no perrengue, mas tá os dois juntos. Mas aí vem a pergunta, onde encontrar? Então. Na ambiência. Então, aí Qual é os lugares que você tem frequentado? ultimamente, para falar a verdade, eu não tô frequentando nem nada. Eu tô dentro da minha casa estudando, estudando, Ninguém vai bater na cuidando de porta, mim, né? meus projetos, porque assim, foram tantas sequências de pessoas que não vale a pena. Sim. E eu Dá fiquei com preguiça, preguiça. sim. E assim, Fala, pra quê? os caras bacanas, às vezes você até conhece. Eu frequento lugares legais, conheço. Só que o cara, ele tá o quê? Ele tá esperando você chegar nele? Me poupa, né? Até o cara até tem interesse em você, você até sabe, mas o cara tá esperando você chegar. Eu não vou chegar em homem nenhum, E porque eu aí, não cara, preciso assim disso. como tem você, tem homens procurando mulheres assim. Só que assim, ó, se você é uma pessoa de movimento, Muito movimento. em lugares de movimento, tipo, em cursos de crescimento do seu segmento. O que é legal, tipo assim, eu tô casada com uma pessoa da mesma área que eu. É muito legal, porque ele chega me contando o dia dele, porque hoje eu vivo as pessoas e ele vive a marca. E aí ele chega, ó, porque eu conversei com fulano, porque não sei o que. Eu entendo de tudo que ele tá falando. E ele entende de tudo, porque a gente vive a mesma atmosfera paralela, Sim. mas a mesma atmosfera. Então, quando você começa a entrar em ambiências de É. pessoas de crescimento, você vai encontrar pessoas do seu segmento. É que- O problema é quando a gente quer buscar pessoas em lugares que não é tem essa verdade. ambiência. E assim, eu acho que acabei que eu fiquei meio que fechada, assim, porque Sim. às vezes até são pessoas bacanas, você poderia, assim, aprofundar a conversa, dar uma. Aí você já fica, ai, que preguiça, começar tudo de novo, aí você vai lá, você descobre que é um babaca. Sim! Não, desculpa, mas é verdade. Aí você descobre. Aí o cara, no começo, para te impressionar, depois é aquela babaquice. Então você fica com preguiça, você prefere gastar a sua energia e seu tempo na sua vida, Sim. com as suas coisas. É o com que eu os seus ensinei pra minha filha, ó. projetos. Aí, minha filha e meu filho, eu falo assim, tem um checklist dos seus valores. Então é isso. Pra quando você encontrar alguém interessante, essa pessoa tem que preencher o checklist. Então, não preenche, é isso que eu tô te falando. É por isso. aí Mas eu é a fico com- ambiência. Aí, Então, ultimamente, tô só dentro aí da ela minha chega em mim e casa. fala assim, mãe, já veio com ele, tô apaixonada. Aí ela fala assim, não, mas ele preencheu o checklist. Isso é importante. Aí a primeira coisa que eu falo é, então agora convive com essa pessoa. Sim. Começa a ter uma amizade, ó, a mamãe vai trazer junto, a mamãe vai andar junto, e a gente vai começar a viver esse Estabeleça, ambiente, né? entendeu? O que acontece? A gente é emocional, a gente acaba deixando o emocional falar mais alto, e aí, gata, o hormônio fala mais alto, aí o negócio acontece, o bicho pega, e depois você fala assim, nossa, tudo que eu vivi com essa pessoa, tudo que eu já contei pra essa pessoa, ai, agora... Ai, que preguiça, Ai, vou contar viver tudo tudo de novo. novo. Tem que contar tudo de novo, vou ter que de passar novo. tudo de novo. Ai, que Então, preguiça. eu já tô ensinando os meus desse jeito. É. Aí esses dias meus filhos falaram assim, mãe, o meu checklist tá pronto.
Aí ele começou a me contar tudo o oposto de mim. E eu e minha filha é muito... Eu falo assim pra ela, gata... Gente, como o homem é atrasado, né? Ela já tava... É porque ele tem 13. tá, porque ela estava chegando o checklist, ele ainda tava desenvolvendo o checklist dele. Aí ele veio me contar, mãe, porque eu quero uma mulher quietinha, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Tudo oposto do que eu ia... Ixi, porque gente. a da psicologia fala, ou a pessoa vai procurar algo igual a mãe, Ela quer ou o oposto. Aí eu olhei oposto. pra ele e falei assim, nossa, filha, que incrível. Aí dentro de mim falou assim, ele não vai aguentar, deu uma pessoa tão tranquila assim. Né? Vai ter Então, Vai ser uma mulher porreta igual a mãe dela. Eu até encontrei o que é, assim, igual o meu pai. E eu olho, não preenche meu checklist. Então, preenche. não serve. Porque, Porque não é o assim, checklist muito de igual, exigência, muito igual. é um checklist de jogo desigual. É isso, porque assim, apesar de tudo, amo meu pai, mas a vida que ele leva, os Não, relacionamentos não que ele dá pra mim. não é pra mim, Exato, não é o que eu quero. O meu exato. propósito, assim, é família, é outra coisa, uma relação bacana, uma relação mais leve, uma coisa, assim, de parceria, de cumplicidade. E realmente não é. e hoje ninguém tá mais pra coisa pesada, né? Ah, não Aquela vai. coisa que eu não sei. Arrastar, né? Nossa, eu arrastei meu casamento, eu não meu último sei casamento até Nossa. as últimas. Eu tentei suicídio no final porque eu não conseguia me desprender Olha emocionalmente. Eu não conseguia, sabe assim? Quando você sai e você olha, e foi nisso que aconteceu. Pra mim, a pior dor foi o auto-perdão. Me perdoar de ter aceitado, de não ter falado os nãos que tava aqui. Nossa, eu acho que a pior parte, que a gente tem do libertar-se é o auto-perdão. E é doído. Porque você fica remoendo aquilo. E fica procrastinando também, né? Eu aceitei. Por que eu não soltei o não? Por que eu não parei ali? Porque eu não me amei. Por que que essa eu é a frase. Por que eu não me coloquei como prioridade, Porque eu não sabe? me amei. E aí, não é nem questão de perdoar a pessoa. A questão é você se perdoar por ter aceitado. Sabe, você olha no espelho e fala, o que você tá arrumando? E aí você olha pra outra pessoa, nem com raiva, nem nada. Porque a pessoa, ela fez o papel dela e o melhor dela naquele relacionamento também. Você fica com raiva de entendeu? você. De você. Porque você O que permitiu. sobrou foi você. E aí a pessoa falou assim, ah, não, porque tal pessoa é magoada comigo. Não, eu não sou magoada, eu sou magoada comigo. Por que eu gerei uma expectativa errada? Eu não entendi os sinais. Não enxerguei. Eu não enxerguei. Você não aceitou, eu, né? Enxergar, eu não me enxerga. posicionei no momento que eu tinha que me posicionar. Exato, Porque no momento você assim, ai, que bonitinho. Ai, que não sei o que. Ele tá com ciúme. Ai, Que bonitinho. ai. Me ama. Não é E isso. isso vai crescendo. Tanto é que quando eu comecei esse segundo relacionamento, eu não tive muitas histórias de amores, não. Eu falei assim pra ele, eu tenho muitas amizades com homens. Mas toda vez que eu estiver conversando com alguém, você pode chegar junto, porque eu não tenho nada pra esconder. É Você jogar pode chegar limpo. junto. E se por acaso acontecer uma situação que dá outra interpretação, não deixa criar erva daninha na sua cabeça, não. Chega Não, em porque mim, a cabeça, ela é um terrível. monstro. Na Bíblia fala, o Ela coração do homem é enganoso. Exatamente. começa Passou. a criar, assim, raízes do que você tá pensando, e isso vai atingindo seu coração. É. E aí Exato. isso vai se tornando raiz no seu coração e aquilo vai Vai virando... criando um monstro. Aí você começa a tratar o outro mal. Você começa a ficar... Ele não sabe nem porque você tá daquele jeito. É igual quando a gente sonha com o seu parceiro tá te traindo. Acorda com raiva. Olha pra ele de... Ele já acorda fuzilando. Quem você tá me traindo? Ele, eu? Ele olha assim, oi, bom dia. Desgraçado. Já dá uma bordoada. Exato, então eu tive essa conversa. Sim, Eu não tô de isso é brincadeira. importante. Então, já aconteceu vez, porque eu sou muito espontânea. Ele fala assim, olha amor, evita, olha, eu não gostei dessa postura. Eu falei, nossa, é mesmo, né? Pareceu mesmo. Nossa, parecia que eu tava dando em cima da pessoa, parecia... Sabe, porque eu sou muito espontânea, eu sou de contato físico. Uhum. E aí, eu falei, me perdoa, realmente, não foi legal. E você também tá aberta pra diminuir o... Sim. Não estar armada. Porque se eu tenho um Desarmar, né? compromisso com a pessoa, ele cuida de mim e eu cuido dele. E aí que você... Meu relacionamento é saudável? Saudável porque eu falo das minhas feridas e ele fala dele. Mas não é perfeito. Nenhum relacionamento. Porque eu não sou perfeita.
E vai ter. Mas a comunicação aberta e madura. Imadura. Ai, você olhou pra ela. É Para o que com está isso. faltando hoje, maturidade. Senha no celular, pra quê? Eu não vou É, nada. é o que tá Só que ele também faltando. não vai precisar de ficar pegando e olhando. Porque isso já é desconfiança. Mas se por acaso ele falar, pega meu celular, Isso. olha, responde fulano pra mim, eu não tenho problema algum. Sim. Entende? E se por acaso já aconteceu também. É você ter a vida aberta ali, eu né? Com a acho. Gente, pessoa. aconteceu dele chegar de festa de casamento com um bilhetinho na mão. Assim, olha aqui, recebi 3 bilhetinhos. E eu dar risada. Eu falei, "E como você reagiu?" Ele, eu catei, coloquei no bolso e segui a vida. Agora, se é uma mulher já armada, uma mulher ferida, porque pessoas feridas ferem. Uma mulher que traz a história dela ainda, não tá cicatrizado, ainda está aquela ferida lá. Sabe? Quantos relacionamentos acabam, às vezes por causa de uma traição. Aí ela leva esse sentimento pro próximo relacionamento. E vai e o viver segundo isso no... cara tá vivendo uma pressão que não foi culpa dele. Que ele não fez nada e tá... Por quê? Porque ela não se perdoou. Ela não deixou as feridas pra viver algo novo. Não dá pra viver algo novo estando quebrada. Não dá pra viver algo novo estando com a bagagem do passado. Ô, Jana, e como é difícil as pessoas olharem pra isso. A própria pessoa que tá vivendo. Porque você olha, você consegue enxergar, mas a pessoa não consegue enxergar isso, que ela precisa se curar. É muito difícil ela olhar pra ela mesma e falar, pô, eu preciso me curar. Você sabe como você se identifica essas pessoas? Aquela amiga que ninguém quer perto é a mais ferida. A que mais critica é a mais ferida. Sabe? Aquela que nada tá bom. Nada tá bom é a que mais precisa de um abraço. Já aconteceu vez de uma amiga minha chegar em mim, amiga, no círculo que eu tava na época, e chega assim, olha, eu queria falar com você, porque... Eu falo assim, vem cá, dá um abraço. Desarma a pessoa. Toma um café, gata. Tudo bem. Vamos conversar. O que que é? Olha, se eu fiz alguma coisa... Antes de começar, se eu fiz alguma coisa que aferiu um valor seu, me perdoa. Eu não percebi. Não fiz nada armada com você. A pessoa desarma. Né? A pessoa já começa... Quantas pessoas fazem isso? Olha aqui, você! Imagina. Porque tá todo mundo ferido, todo mundo... tá por aqui da sociedade, tá por aqui, porque engoliu o serviço, porque engoliu o marido que não presta atenção, o filho que tá dando trabalho, e aí você senta com uma amiga, e aí outra coisa que eu trago, copo tá o que cheio. tá rolando na mesa das suas amizades? As pessoas que estão em ambiência, de novo, as pessoas que estão ao seu redor na sua mesa, de dar risada, estão te levando a melhorar? Ou passa o dia inteiro criticando e falando dos outros? Sim. Na verdade, você tem que pegar uma pessoa dessa e colocar num ambiente que eleva. Traz uma de cada vez. É o que eu tenho feito hoje. Tanto é que eu não sou convidada muito para as coisas. Eu corto, eu saio. Já aconteceu vez da pessoa falar assim: "Ah, você tá sabendo de fulana?" Eu falar, ó, primeira coisa, que você vai me contar, vai me trazer crescimento em alguma coisa? Então não me conta. Não quero saber. Vai somar na minha vida? Se a pessoa que era próxima de mim quiser desabafar, quiser contar comigo, quiser uma oração, ela me chega e eu vou poder ajudar ela. Agora, através de você, eu vou escutar um filtro seu. Eu não quero. E aí olhar pra pessoa e falar, e como você está? E a pessoa nunca mais conversar comigo. Até porque a pessoa vai levar no entendimento dela, né? Na visão dela. Eu continuo seguindo a minha. Exato. É um problema menos que eu não carreguei. E não sabe de nada, né? E tá tudo bem. Sabe quando você fala assim, tá tudo certo, se Tá a pessoa ok. estiver bem. E a gente tem que parar de ser invasiva também. O que aconteceu? E não sei o quê. É lógico que a língua coça. Coça! Não, só se a pessoa quer contar Mas, gente, mesmo. já basta cada dia o Ai. seu próprio mal. Isso também é um versículo bíblico. Já basta cada dia o seu próprio mal. Não quero carregar nem o meu passado. Não quero me preocupar com o meu futuro. Porque aí eu tenho depressão ou eu tenho ansiedade. Eu tenho que resolver meus problemas hoje. E aí, se eu pego ainda a carga das outras pessoas, o que eu vou fazer? Eu não vou dar conta. Nossa, eu sou... Sabe, você falou a questão da língua coça.
Eu tenho uma preguiça de perguntar pra pessoa o que aconteceu, porque eu tenho Nossa. medo delas começar a falar. Nossa. Eu já estou vivendo uma atmosfera hoje que eu Não é estou, problema. mas já na escutativa do café, né? Do como você Eu também está. não. E da pessoa chorar comigo. De eu entrar, já aconteceu semana passada, eu entrar no shopping, bater o olho numa pessoa que eu não via há muito tempo, e por eu estar aberta, eu acho que a atmosfera toda, a parte espiritual toda, as energias, né? Traz, da pessoa olhar pra mim e falar assim, eu precisava te ver. E comecei a chorar no meio do shopping, e ela tava trabalhando, ela era vendedora de uma loja. As pessoas estão tão feridas, tão Então, feridas. Aí minha filha passa do lado e fala assim, mãe, até aqui na loja. E eles já sabem que eu tô fazendo isso. E Deus tem trazido as pessoas pra isso, sabe? E aí, e eles aceitam, eles vão andando. É lógico que eu passei em família, eu não vou ficar ali conversando com a pessoa, mas eu falo assim, gata, vou estar orando por você, vamos marcar um café? E aí a gente sente, a gente conversa, e eu quero te ajudar a você se curar. Eu não vou te curar. Você vai Eu se vou curar. ampliar a sua visão para que você realmente enxergue os pontos a se posicionar. Deixa Deus entrar na sua vida. Deixa eu te criar esperança. Deixa eu te alinhar. Deixa eu te ajudar, que existe muita coisa para você viver ainda. Ô, Jana, será que essa cura, eu vejo assim, que essa cura, ela tem um intervalo ali no período que a pessoa tá vivendo, né? Eu acho que é muito difícil quando a pessoa é mais nova, porque ela tá numa fase iludida, né? E mais difícil quando a pessoa já tá numa idade mais avançada, né? E ela já tá numa situação Ah, tá assim, bom, já tá vi bom, até eu já aqui. tô, né? Já tô- Aceita que dói menos. aceita que dói menos, né? Eu acho que tem ali um período onde a pessoa tem a chavinha para se curar. Que É os tem 40. É. Não desfazendo das meninas mais novas que É a tá me maturidade. acompanhando. Mas é o Os seguinte, 40 anos cura tudo. você só arruma aquilo que você errou. O que o outro errou, o que o outro fez, não adianta. Não tem Não tem como. perspectiva de você mudar. Você se posiciona. Uma mulher que viveu até os 20, ela tem uma história, mas ela ainda não viveu a parte adulta. Ela não teve tantas experiências. Ela teve as experiências até o 20. Dos 20 ao 30 é outra fase. Dos 30 aos 40 é outra fase. E a partir dos 40 é outra. Eu estou vivendo a minha fase dos 40. Sim. E eu sei que a partir dos 50 eu vou ter outra geração, outra visão e assim vai. Mas existem a questão de estar aberta para mudanças, de querer, não quero mais viver isso. E aí, quando a mulher não quer mais viver isso, aí ela tá aberta à mudança. Só que o problema, a gente só abre isso quando a gente é ferida. A gente só vira a chave com dor. Só com dor. É verdade. E às vezes, na Bíblia fala que Deus permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó. Sabe a história de Jó? Do cara que Sim, perdeu tudo, que não sei o sim. quê, não sei o quê, não sei o Perdeu quê. os filhos, perdeu. E depois ele teve tudo, muito mais do que ele tinha. A gente, quando chega nos 40, por isso a mulher mais madura, né? A mulher que chegou numa maturidade, ela já, olha... Quantas eu sento na mesa e falo assim, ai, Jana, eu tentei já suicídio. Eu falo, eu também, gata. Eu tentei também. Ai, porque... Ou eu já pensei em ir embora, eu já pensei em sumir, já perguntei pra Deus por que você não me leva. Queria derreter, né? Mas a gente só abre a visão quando a gente passa por um processo. E aí, será que Deus não permitiu que isso acontecesse na sua vida? E isso eu tenho certeza. Justamente para dar essa virada. Pra dar essa virada, porque senão você ia ficar naquela vida. Deus permitiu que uma pessoa te desse uma facada e não era sobre a pessoa. Era pra te tirar da sua zona de conforto. Então a gente só se posiciona depois de viver experiência. A dor faz crescer. A dor faz crescer. E eu tenho certeza que Deus está presente também nessas dores. Nessa condução. Porque nós temos livre-arbítrio para escolher o que a gente quer. Sim. Mas ele tem o propósito perfeito para nossa vida. O direcionamento, né? E ele tá o tempo todo ali. E às vezes a gente desvia tanto assim. Às vezes esses processos vêm para te colocar de volta no caminho. Exato. O seu propósito de vida, o seu caminho. Tem uma história na Bíblia que fala sobre Ana, que era uma mulher que queria um filho. Aham. E aí ela tinha o marido dela tinha uma segunda esposa que tinha tinha muitos filho. filhos e que ficava apurrinando ela o tempo todo.
Tem duas linhas de raciocínio ali. Primeiro, Deus podia ter dado o filho para Ana assim que ela pediu? Lógico que podia. Por que Deus não deu? Porque Deus queria o coração de Ana. E a cada ano que ela pedia, que ela se posicionava, ela se aproximava mais de Deus. Então Deus queria o coração de Ana no meio daquele processo. E sobre Penina? Penina era uma mulher que o Eucana, que era o marido delas, deixava claro que amava mais Ana do que Penina. E Penina tinha filhos e nada era suficiente para Eucana. Penina só dava aquilo que ela tinha. Ela tinha amargura, ela não era aceita e ela dava tudo dela. Pra Eucana, Ana bastava, né? Pra Eucana, Ana bastava. E aí nós temos duas mulheres feridas. De diferentes formas, mas De feridas. diferentes formas. E aí o que cabia? Quando Deus ganhou o coração de Ana, cabia a Ana olhar Penina e falar: mulher, não é sobre Eucana. Sobre você se entender e se bastar. Olha quantos filhos você teve. Olha que mulher você é. E aí, quantas mulheres estão no nosso lado, nos levando mais perto de Deus? Muitas. E quantas mulheres precisam desse olhar também, falando: o que ela fez por mim era o que ela tinha. Quando alguém vai olhar para ela e cuidar dela? Nós temos essas duas mulheres na sociedade. Então, eu não tenho dúvida que todas as feridas que foram causando na nossa vida foi para nos levar mais perto de Deus. Porque quanta fé a gente gera quando dá problema. E por que a gente reseta? Porque a gente não aprendeu. A gente vai, entrega pra Deus. Ai, tô doente. Ai, porque aconteceu isso? Deus me ajuda, me ajuda, me ajuda. A hora que resolve, a gente esquece. E muitas vezes a gente entrega puxando, né? A gente entrega pra Deus, mas a gente tá ali puxando. Não, Deus, não entrega. Não é assim, né, que eu quero. Ó, eu quero desse jeito. Eu tô entregando, mas presta atenção aqui, né? Então, e é atrás de todos esses tipos de mulheres que eu quero. Tantas aquelas que estão, vamos colocar lá embaixo, porque eu falava, olha, eu achei que eu nunca tinha batido a meta do baixo do poço. Olha que eu passei do fundo. E é lá embaixo que a gente vai olhar pra onde? Pra cima. Só basta você e Deus. Sem mola, Sim. sobe. E as que não conseguem enxergar isso como Penina? É essas que alavancaram que vai olhar e falar assim: vem cá, me dá um abraço. Tudo bem com você? O que tá faltando? Eu quero te amar, quero te cuidar como pessoa. Quero que você mude e transborde na vida. Isso eu faço com todas as mulheres que falam assim: Jana, obrigada. Obrigada por o que você fez. Eu falei: agora o que eu fiz com você, você vai fazer com mais. É um movimento, E né? assim eu tô trazendo. Você vai passar, né? E não é sobre mim. Nunca foi sobre mim. E hoje eu entendo que tudo que eu vivi foi o que me aproximou de Deus. Pra transformar a Jana que eu tenho vivido hoje. E a Jana que eu tenho vivido hoje não tem nada da Jana antiga. Nada. Como a gente muda, né? A gente começa a fazer uma retrospectiva e olhar. Gente, eu olho para mim hoje assim, falo, eu não tenho nada da Carla lá atrás. Sou outra pessoa, totalmente, mudei minha vida totalmente, em vários sentidos. E assim, estou muito mais feliz e mais realizada também. E aí você enxerga que poder e que força você tem. Toda mulher pode isso. Toda. Sim. Então, assim, acabou um relacionamento. Gente, mulher tem super força. Ela consegue ficar sangrando por 5 dias. Né? E tá com ali, cólica. a dor do parto. E trabalhar. Tá ali gerando, criando um rim, um coração, enquanto ela trabalha, enquanto... A mulher é super forte. Ela é muito forte. Só que ela precisa de enxergar isso. Que ela também tem fraqueza. Sim. E que ela precisa de ser cuidada, ela precisa de cola, ela precisa de carinho, ela precisa de se recarregar. Ela precisa. Só que ela tem que permitir. E às vezes permitindo, só caindo. Só levando um tombo, né? É isso. E aí que a gente descobre que 40 mais pode. Pode! Mulher 40, 50, 60, pode tudo. Jana, quero te agradecer. Obrigada a você. Por ter aceitado, por ter participado com a gente. Foi um papo muito gostoso, agregador, de crescimento. Muito, né? maravilhoso. Foi muito gostoso conversar com você, né? A visão que você tem, né? Das pessoas, não só das mulheres, mas das pessoas em geral, né? Então, quando a gente conversa com você,
a gente evoluir mais um pouquinho. Não vai passando um filme? Essa troca, vai. troca que você hoje teve com a gente é muito importante, não só para a gente, como para as mulheres, né, 40 mais. E, nossa, cada vez assim eu fico mais fascinada. Cada mulher que senta aí desse lado. É muito bom, né? A gente Nossa, cresce mais é do que muito, elas, não é? muito. Nossa, Eu falo, cada muito, mulher que é senta na minha agregador, mesa. porque vai agregando, né? Vai. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Estou à disposição para vocês colocar na mesa qualquer assunto e vambora. Vamos cuidar de mais mulheres. Vamos. Sabe? O mundo precisa de humanas. Mulheres que vão pegar na mão de homens e mulheres. Fala, vamos lá, vamos. Vamos avançar. Eu te ajudo. Chega de você mesma. Que valeu a pena. Chega de sentar na mesa para falar mal de outra mulher. Pra... Chega de dessa diminuir, competição. né? competir, ridícula. competir Vamos ridículo. crescer, É. vamos avançar, vamos levar mais, vamos transbordar Exatamente. na vida de É outras sobre mulheres. isso. É sobre isso. Jana, muito obrigada. Gratidão, muita gratidão pela noite hoje. E chegamos ao fim de mais um podcast, né? De mais um papo legal, de mais um papo enriquecedor. Primeiro ao vivo, Primeiro né, ao amiga? vivo, que Como foi para você? foi como os outros. Para mim também. Foi como os outros. A gente vai Vai tá aprimorando. tá indo. Então, vamos acabar, né, Carla? E semana que vem a gente tem mais novidade. Novidades por aí. Porque eu posso. Eu também posso. Por quê? 40 a mais pode. 40 mais pode.